o Fernando pode assistir a aula. Não, pra ele, a galera já me conhece, já sabe. Você é física muito parecida? A igreja estava eu acho que ter um Deus também não é uma criação, mas os princípios, né, cristãos, e a gente sabe que era de Agostinho, foi Agostinho que fazia qualquer coisa. Senhoras e senhores, moças e rapazes, já? Caraca, nem começou, não fiz nada. Eu não consigo. Eu não fiz nada. Que é isso? Bom, rapaz. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal, né? Que é o episódio número 3 da nossa série. Ih, agora você pegou. Nossa, É o 4, ali, ó, nosso amigo roteirista. Wilson Moura. Ali na parte técnica é sensacional, nos lembrando de Tá no todas computador. as nossas atividades por aqui. Bem, eu sou o Jefferson, como alguns de vocês já sabem, se você não sabe, você passa a saber agora, né? Sou membro da Igreja Ibavim, Igreja Batista Vida Nova, né? Por enquanto. Por enquanto. E lembrando que esse episódio está sendo gravado numa época um pouquinho mais remota do que ele vai ser postado lá na frente, meu amigo. né? E hoje nós temos um convidado excelentíssimo, né? Convidado pelo nosso amigo Gabriel. Vou dar as honras de você falar sobre o jovem. Fale sobre ele. Com certeza. Cite o currículo, a pessoa, quem é a pessoa, né? Boa noite, pessoal. Gabriel, todo mundo me conhece. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel, certo? Eu também sou da Ibavim, tenho 24 anos e sou um curioso a respeito da palavra. Não tenho nenhum tipo de estudo teológico, nenhum tipo de base acadêmica, né? Sou só um curioso e adoro uma discussãozinha, uma treta. Adoro uma discussãozinha quando o assunto é Bíblia, certo? E hoje nós temos a honra, o prazer inenarrável de estar com essa autoridade digníssima aqui, nosso amigo Anderson, um cara que eu tive o prazer e a honra de conhecer no aniversário da igreja dele. Interessante, massa. Fui convidado lá e assim, Alegria muito grande. quando eu conheci e posteriormente ouvi falar um pouco melhor sobre ele com o Eduardo, né, que teve aqui num outro episódio do Solas, eu fiquei muito mais convencido de que deveria chamar ele. Massa. A gente filtrou muito, né, o pessoal que a gente convidou. Sim. E eu acho que não tem pessoa melhor do que ele para se apresentar, dar os honorários aí, falar sobre um pouquinho de quem ele é e o que ele faz, né? Fica à vontade, meu amigo. Eu quero, assim, agradecer pelo convite, me sinto bem honrado, né? Estar aqui entre irmãos, uma igreja que eu tenho um carinho muito grande, que é Ibavim, e irmãos, né, que eu acabei de conhecer, que é Jefferson, Wilson, e o irmão que eu já conhecia já pelo convívio da escola. ótimo. Me chamo Anderson Xavier, eu sou pastor da Igreja Batista do Natal, ali na rua Mossoró, número 403, no bairro de Petrópolis já. Uma igreja que tem 90 anos de idade, uma igreja assim, que tem uma longa história. Eu estou lá pastoreando deixa eu ver se eu lembro aí, 4 anos já por aí. Eu tenho formação em teologia, também graduação em ciências sociais, né? A gente está conversando um pouco aqui sobre antropologia e ciência política. Eu sou casado com a Ana Laura, a mulher mais linda desse mundo. É exatamente, certíssimo. Se ela assistir, já fez, ganhou tá um pago. bônus. Tá pago. Bônus aí, tá pago. Não vai mandar ele tirar a barba. Olha aí, olha aí. Não, olha aí. bom pedir. E também eu sou filho de um menino de 7 anos chamado Thomas, né? Você conhece, sabe que como ele é Thomas ativo. Thomas é incrível. E assim, meu grande prazer gira em torno da palavra, né? No que diz respeito à igreja, à vida cristã, gira em torno da palavra. E assim, eu quero parabenizar de coração pela disposição de vocês de tratarem de um tema tão relevante, tão importante para a igreja, que eu acho que assim, particularmente, eu acredito que ninguém deveria se considerar cristão se não defendesse os 5 solas, né? 5 solas é o fundamento da fé cristã. E assim, o que é interessante é que os solas, eles vêm se tornando uma modinha. É como se fosse uma Páscoa, um Dia das Crianças, é uma data comemorativa que as pessoas postam nas redes sociais, entende? E que depois passa. Não existe uma memória que é resgatada a respeito da importância daquele acontecimento, não existe
uma lembrança de aplicar mais uma vez o que é o conceito dos solas, né, que a gente conhece e a gente tem como fundamento do que a gente crê hoje, parte do nosso fundamento, e se tornou uma modinha, né? Uma modinha muito grande. Você veja que igrejas que têm apóstolo celebram a reforma protestante, que é o nível de absurdidade que entendeu? Quer dizer, a igreja tem um apóstolo e faz menção à reforma protestante, né? A igreja tem pastora que interessante. E faz menção à sola escritura. Então você fica pensando, como você disse, é uma modinha, né? Então todo mundo está falando, eu vou falar também porque é bonito. Que coisa sensacional. Você vai voltar aí depois no episódio de número 1 e o Somora me corrija se estou errado da série, o Sola Escritura, né? Onde foi tratado justamente sobre a questão do pastoreio feminino. Houve uma discussão aqui. Houve uma discussão anterior sobre isso. Daí. Volta aí, que onde nosso amigo Matson foi colocado contra a parede, né? Nosso amigo Matson, prazer, viu? A gente não esquece, tá bom? E lembrando que o nosso irmão Emanuel, no episódio passado, de fato, ele disse como eu trabalhava, e é excelente eu citar essa questão aqui, porque ele ficou desconfiando da questão da liderança dos jovens. Sim. Emanuel me acompanhou aqui e disse que era verdade. Ele disse, tá bom. Sim, tá bom, tudo bem. Mas a gente já vai partir para a parte mais do clímax da questão, né, da nossa discussão aqui, do nosso debate, né? Mas você que está chegando hoje no canal, seja muito bem-vindo, você nos conheceu, né? Curta, comente e compartilhe, é importante, deixe sua crítica, sua sugestão, um comentário de elogio, cuidar nos elogios, né? Vá devagar. Esse nosso jovem é compromissado. Sou comprometido. Então, pode né? ser tá aqui, que ó, ele arranje uma confusão. Tá aqui, né? Nosso amigo Gabriel é um rapaz bonito, cristão e solteiro. Olha aí, amado. Solteiro. A gente vinha conversando sobre isso no caminho. Isso. Olha só que coisa incrível. Olha que coisa interessante, né? Deus tá falando, hein? Será? Olha Jesus, aí, irmã, amado. se Deus tocar no seu coração, já sabe, né? Então, fique à vontade para deixar suas sugestões. Fale, meu amigo Gabriel. Entrando aí no contexto dos solas, né? Hoje vai ser... Acho que o sola que mais nos atinge de forma ativa, né? Nós, passivamente falando, nós somos muito atingidos por esse sola, para a honra e glória do Senhor Jesus. Sola gratia, né? Sola gratia. Hoje sola o nosso gratia. tema é sola gratia. E hoje o cara que ficou incumbido da missão de nos ensinar um pouco sobre sola gratia. Com a picanha, né? A picanha. Isso, exatamente. Das solas. Não, a picanha e quem sabe um Coca-Cola mais tarde. Né? Olha aí. Então, assim, fique à vontade, meu amigo. O podcast é seu. Pode ficar à vontade para comentar, argumentar, reargumentar, puxar um gancho. O podcast agora está sobre o seu domínio. A gente já vai iniciar com a pergunta aqui que, assim, bem fácil. Vai ir lá para frente, lá para trás e tal. Vamos tentar sintetizar de uma forma mais simples, né? A gente não sabe o nível da galera que está do outro lado, qual é o nível de conhecimento, até porque também a gente não está aqui para esbanjar conhecimento. A gente está aqui para ajudar, né, na fé cristã de cada um e na nossa também. Toda vez que vem um convidado aqui, consolida muito a fé da gente. Né? Consolida muito. Não teve uma vez que eu não tenha aprendido. Claro, sem dúvida. Mas o que é graça? A gente, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro pegar uma contextualização do que seria a sola gratia, né, lá de atrás, e a gente tentar definir o que seria graça. É um desafio muito grande, mas vamos lá, vamos ver o que sai aqui pra gente, né? Em relação à contextualização histórica, até em referência ao próprio acontecimento, né, de quando Lutero ele afixou na porta da igreja de Wittenberg as chamadas 95 teses, né, onde ele clamava por esse retorno à sola escritura, e dentre vários pontos que eram defendidos, ainda são hoje pela Igreja Católica, um deles era que a salvação se dava exclusivamente pela graça, porque até então a defesa da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o nome correto para a igreja, né? Não é nem só católica apostólica, é católica apostólica romana. O nome é esse. Oriundo de Roma. Isso, porque católico tem igreja católica, tem um sentido, apostólica tem um sentido, e romano tem um sentido dentro da teologia católica.
Sim. Então, até para diferenciar de igreja ortodoxa grega, né, de igreja copta, entre outras igrejas, Sim. que também vieram da igreja católica. Até que as pessoas pensam que a igreja católica é aquela que veio de Jesus e nunca passou por divisão, que é uma ilusão, né? A gente sabe que historicamente a igreja católica, até pelo protestantismo, também é uma divisão dentro da igreja católica. Mas a salvação na perspectiva do católico apostólico romano, ela não é pela graça. A graça, ela possibilita, ela traz uma possibilidade da pessoa se aproximar de Deus, digamos que ela regenere o homem, ela produz uma regeneração no homem, mas ele deixa a cargo do homem conduzir todo o processo para ser salvo. Então é o que a gente chama de sinergismo, porque a gente tem duas visões diferentes, o sinergismo e o monergismo, né? E o sinergismo é essa ideia de que o homem ele colabora para a sua própria salvação. Sim. Então, se tinha essa visão, e você tinha várias maneiras de você fazer isso, você tinha as esmolas, você tinha as boas obras, tinha as rezas e missas que você fazia em favor daqueles que já morreram, tudo isso era uma maneira de garantir que as pessoas tivessem salvação. Porque salvação para alcançar, digamos assim, de maneira imediata dentro da teologia católica, apostólica romana, como era? Era só você sendo um santo, perfeito, né? Aqueles que são canonizados, aqueles perfeitos, então, era morrendo e ia direto para o céu. Sim. Os demais não, o máximo que eles alcançavam era o purgatório. E para tirar do purgatório, o que se fazia? Toda uma série de indulgências, de pagamentos, que diminuía esse período de padecimento dentro do purgatório. E Lutero, ele se voltou contra isso. Ele mesmo descobrindo na palavra que a salvação se dava exclusivamente pela graça. Então, historicamente, foi assim que surgiu. Esse termo sola gratia, a gente não sabe quando essas designações das 5 solas, elas aconteceram na história. O que provavelmente aconteceu é que, com o passar do tempo, se foi resumindo todo aquele ensinamento das 95 teses nesses 5 solas, né? Sim. E, com o passar do tempo, alguns dizem que até o século XIX se chegou a essas cinco solas. Só que a gente assim não tem como ter plena certeza. E uma dessas solas é a sola gratia, que para mim é a sola sobre a qual circulam todas as demais. Porque o que nós seríamos sem a graça? Não seríamos nada. Sim. Então, historicamente, é isso. E você fez outra pergunta, o que seria então a graça? É uma pergunta assim que, dependendo do olhar que você tem, teria várias possibilidades de falar, né? Eu vou falar da perspectiva evangélica, protestante, né? Assim, de maneira bem simples, como se diz, graça é um dom imerecido. A palavra de onde vem haris, né? Harizomai e outros verbos que vêm da língua grega, elas vão trazer essa essência de que graça é aquilo que você dá para aquela pessoa que não merece. Então, isso tem 2 aspectos. Primeiro, o aspecto da virtude de quem dá. Então, a primeira coisa, você está dando, você dá aquilo que você tem. E você está dando aquilo que você tem por causa da sua virtude pessoal. Porque se você é obrigado a dar, deixou de ser graça. Sim. Você não é obrigado. Por que você está dando? Porque você não é obrigado. Você dá por livre, espontânea vontade. Você tem direito de dar ou não. Se você é forçado, já deixou de ser graça. Então, primeiro, a graça depende da virtude de quem dá. E segundo, a graça depende da indignidade de quem recebe. Então, não é... Quando você fala assim, Deus é gracioso para comigo, ou Deus é gracioso para com o pecador. Aparentemente, o que isso parece transmitir é que Deus é gracioso para pessoas que são neutras no aspecto espiritual ou no aspecto moral. Só que a graça ela não é assim. A graça ela é dada a pessoas que são indignas ou são, como a gente diz na teologia, no estado de rebelião. Elas estão contra Deus, são inimigos de Deus, como diz Efésios capítulo 2, né? Filhos da ira, inimigos, né? Então, a graça e a beleza, né? A maravilhosa graça do Senhor, ela vai trazer isso não é só pelo fato daquele que dá, mas de quem são aqueles que estão recebendo essa graça. Não são pessoas neutras nem pessoas boas, são pecadores rebeldes, no estado de rebelião contra Deus. Então, essa seria uma graça. Tem uma definição que eu acho muito interessante, que determinados autores, aí eu não vou saber dizer o nome agora,
mas foi uma definição que eu li há muito tempo dentro da teologia, que diz o seguinte: qual a diferença entre graça e misericórdia? Quando é que Deus é gracioso e quando Deus é misericordioso, né? Tem alguns teólogos, eu não vou lembrar agora o que eu até li essa semana, ele estava dizendo que a misericórdia é para todos, a graça é para alguns. Claro, é um teólogo calvinista, né? Mas ele quer dizer isso. Mas tem uma definição de graça que ela contrasta com a misericórdia, porque misericórdia é quando Deus ele não dá aquilo que você merece. Então, o que o pecador merece? Ele merece a morte. A promessa é essa. Sim. A alma que pecar, essa morrerá. Então, quando ele não mata, ele está sendo o quê? Misericordioso. E o que é graça? É quando ele dá aquilo que a pessoa não merece. Então, eu mereço salvação? Eu não mereço, mas ele me dá a si mesmo. Por conta do quê? De mim? Não, por causa da sua própria virtude. Isso é a graça. Então, seria essa definição de graça que eu acho apropriado para as pessoas entenderem. Eu acho interessante esse contexto. Isso foi muito profundo, tá? Muito bom, bicho. Foi muito profundo. Não tinha visto por esse ângulo ainda. O prisma que eu não tinha enxergado é justamente enxergar não pela virtude de Deus da ótica da graça, mas a miserabilidade do homem. Exatamente. O quanto, quando a gente diz que Deus é gracioso, você está se chamando de miserável. Isso é um miserável. Graças a Deus por isso, né? E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas inclusive, é uma ótica que eu não tinha observado. Não, eu também nunca tinha parado para ver, não. Porque a gente vê muito daqui para lá, né? Da gente para Deus, como a graça alcança e nós somos abençoados por isso e por quem ele é, mas não tinha parado para ver a ótica contrária, justamente nesse sentido, né? De que por não merecermos, por sermos pessoas imerecedoras, é que se torna a graça. Sim, sim. É como explodiu a mente agora. Como diz Romanos, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é exatamente esse contraste. De um Deus gracioso, que ele dá aquilo que a pessoa não merece, se contrasta com um nível de comprometimento espiritual que a humanidade tem hoje. E vamos tirar da melhor da perspectiva. O melhor dos pais, sem Cristo, é um pecador miserável, que vai para o inferno, condenado, da mesma maneira que um bandido na cadeia vai. Porque diante de Deus a situação é a mesma, claro. Em níveis assim de gradação, de castigo, a gente pode entender, assim como no céu vai ter galardão para aqueles que foram mais operosos e produtivos do reino, no inferno também vai ter galardão no sentido oposto, né? De que a pessoa vai ter uma condenação, um sofrimento maior do que os outros. Mas no inferno tudo é sofrimento, porque o inferno é um lugar longe da presença de Deus. Sim. E só aí já tem sofrimento. Então não vai ter quem sofra mais e quem sofra menos, todos vão sofrer. Mas tem um aspecto importante dentro da graça, que a gente sempre parece que relaciona a graça só com o pecado, né? Então o que é a graça de Deus, né? A graça de Deus, ela parece que começou a se manifestar após o pecado. Então, a partir de Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, se tornam reprováveis diante do Senhor, e eles então experimentam aquela promessa não de maneira imediata, que aí é misericórdia. O que Deus prometeu a Adão e Eva? No dia em que deles comerem, vocês morrerão. Eles morreram? Não. Isso foi misericórdia. Então Deus teve misericórdia porque não deu imediatamente a eles o que eles mereceram. Só que a graça, se a gente for entender de fato a graça, Deus ele manifestando o seu favor pela humanidade, a gente consegue entender que Deus, desde antes de todas as coisas, ele é gracioso. Porque a graça não é a manifestação da relação do homem com Deus, é manifestação daquilo que Deus é. Deus, ele é gracioso. E o homem é alvo dessa graça. Então, Deus ele foi gracioso quando criou todas as coisas. Então, Deus ele criou o universo, Deus criou a água, né? Ela podia ter gosto de limão, sem açúcar, mas não. Então, ele foi gracioso em pensar cada detalhe da nossa vida, do que isso é graça. Então, Deus ele age graciosamente, inclusive, dentro da teologia, nós temos outro termo para esse tipo de graça, que é chamada graça comum. Sim. Que tem a graça especial, que é aquela graça que é dada aos salvos, é a graça salvadora ou salvífica, que é a graça especial, e nós temos a chamada graça comum. Porque Deus, mesmo após o pecado, a humanidade manteve sobre si a imagem de Deus.
Então, nós hoje temos pessoas inteligentes, nós temos pessoas que são artistas maravilhosos, mesmo não conhecendo a Cristo. Então, a graça do Senhor, ele se manifesta nessa sociedade de várias maneiras, até para os ímpios. Como diz a palavra, ele faz chover sobre justos e sobre injustos. O que é isso? É graça. E essa graça é interessante, porque essa graça, por exemplo, para mim, quando eu acordo de manhã, que eu tomo um copo d'água, tomo meu café, tomo meu banho, agradeço muito a Deus por tudo isso, dou um beijo na minha esposa, no meu filho, eu agradeço, eu reconheço Deus nessas coisas. Mas o ímpio não. Ele não consegue fazer uso dessas coisas que Deus está dando como uma maneira de glória a ele. E isso vai testificar contra o ímpio no final de tudo, porque ele foi alvo da graça de Deus, da misericórdia, da compaixão, por intermédio daquilo que ele distribui para todas as pessoas desse mundo criado, e ele não soube fazer uso adequado dessas coisas. Sim. É o que a gente chama de graça comum. Que a gente poderia estender, por exemplo, numa discussão de que nem todo conhecimento mundano, de fato, é um conhecimento ímpio. Uhum. Nem toda música, digamos assim, mundana é uma música ímpia. Porque podem ser manifestações dessa graça comum. Exatamente. E é uma coisa muito interessante. Tocou no ponto de música, né? Já mexe comigo. E já fica um tema aí pra gente, né? Já mexe comigo. Porque, como músico, na grande maioria das vezes, me pego apreciando características de estilos musicais. E quando eu falo características, eu não estou falando de letra, certo? Letra, para mim, na grande maioria das vezes, é muito irrelevante. Porque eu vejo como Deus manifesta a sua glória por meio das construções, dos acordes, das formações das notas, e como que essas notas são combinadas de modo que me faça sentir alguma coisa. E eu me pego muitas vezes refletindo em cima de alguma coisa que eu ouvi que não é gospel, né? No termo que a gente usa muito hoje, não é gospel, mas que ainda assim é de uma qualidade fora de série que, na grande maioria das vezes, supera muito do que eu escuto que é gospel, em termos de qualidade, entende? De você conseguir reconhecer isso. De eu conseguir parar e pensar assim, meu Deus, esse cara toca bem. Esse cara toca muito. Dá até uma pontinha de inveja. Mas entender que a música pode chegar naquele nível de complexidade que ainda assim faz bonito, na grande maioria das vezes me faz pensar mais uma vez o quão grande Deus você ouve aquelas músicas de jazz, aquelas construções complexas, aí você vai para a música gospel, três notas musicais. Então. Exatamente. E assim, é uma coisa, essa questão da música gospel é uma coisa que vem sendo desconstruída. A música gospel antigamente era muito bem elaborada. E era muito bonito ver como que as coisas eram feitas e encaixadas de uma forma magnífica. E para quem era músico e via aquilo acontecendo, você conseguia enxergar a grandiosidade do Senhor na música naquele momento. Mas é uma coisa que vem sendo desconstruída realmente. Essa questão das 3 notinhas do worship, né? A música vem se tornando muito simples e muito fácil e ela deixa de ter uma identidade. Existem músicas... Veja só. Você está tocando um ponto importantíssimo. Sim. Que eu acho que é uma característica da sociedade moderna, pós-moderna, como alguns vão defender, que é... A sociedade está começando a ficar feia, esteticamente, poeticamente feia. Então, as músicas cada vez mais pobres, né? Isso é o que? É um afastamento dessa graça comum, porque a graça de Deus, ela embeleza. Se você for olhar o que Deus criou, por exemplo, a própria música, se você olha a Bíblia é musical. Sim. Tem um autor, né, que é o Eugene Peterson, ele tem um livro que ele fala que Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, eles são musicais. Então é como se Deus estivesse criando e cantando ao mesmo tempo. Então você percebe toda a beleza, né, da criação, da música. Você vê o Salmo 145, que é tema da campanha de missões estaduais desse ano. É um salmo belíssimo. Em 21 versículos, 25 expressões são usadas para adorar o nome do Senhor. Aí você vê hoje como a música é pobre, não só em termos de letra, mas em termos também de composição, de melodia, de arranjo. Aí você fica pensando assim, né? Como estamos nos tornando feios, né? Sim, se a gente for pegar uma análise bem bruta aí, parando para pensar um pouquinho, né? A gente tem 2 pontos aí. O ponto comercial, né? Que eu acho que tornou-se uma questão muito comercializada. É uma coisa que eu já venho pensando isso lá atrás. Muito grande de estar inovando e com velocidade.
E outro ponto que você acabou de tocar, eu acho que é justamente o que a gente estava conversando aqui nos offs, né, pastor? A questão da velocidade das informações, né, da troca, né, da sociedade de hoje, né, a galera que está chegando agora, né? É, é como se a gente quisesse Deus para o agora, tipo, isso aqui tá aqui, eu quero Deus agora aqui, ó, bem pertinho, rápido. Então, talvez a ideia do... Vou dar só um exemplo aqui, não é a crítica à música. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. É para trazer essa ideia de Jesus mais rápido para você. Talvez, não sei, né? Eu penso muito nessa perspectiva. É como se fosse algo muito rápido, algo muito repetitivo. A música chiclete. Sim, sim. Existe essa característica da música chiclete, justamente porque se uma música gruda na sua cabeça, você vai querer ouvir. E devido às plataformas musicais que a gente tem hoje, né, com muita facilidade você escuta, e quanto mais você escuta, mais lucro você gera para quem produziu. Óbvio, sim. Então, as coisas foram mudando o rumo e foram deixando de acontecer da forma que deveria. Eu me lembro até hoje que eu ouvi pela primeira vez aquela música Adorador por Excelência, do Nani Azevedo. Ela tem uma... A gente recentemente tocou lá na igreja. A gente vê naquela música uma construção melódica entre violão e piano, entre a voz e o contrabaixo, que faz umas nuances junto com a voz. É um negócio magnífico, e só de você cantar uma música com uma letra daquela, onde você declara completa submissão ao Senhor e que você permite que, assim como o oleiro que molda o vaso de barro, o Senhor molde você para que você venha a ser o adorador por excelência. Só de você cantar aquilo ali sem refletir muito na letra, você já fica emocionado. Sim. Porque a própria letra já manifesta o quanto o Senhor ele pode vir a ser bondoso com você e o quanto de graça ele pode derramar sobre a sua vida para que você seja transformado, né? É verdade. Eu penso nessa linha como você está dizendo, porque acho que a gente hoje vive um momento também que Deus está deixando de ser o centro da adoração da igreja. Sim, sim. É mais um homem. Então a gente pensa o culto muitas vezes não para Deus, mas para as pessoas da igreja. E por mais que a gente precise, claro, ofertar às pessoas da igreja um ambiente acolhedor, amoroso, agradável, isso tudo faz parte. Se você pegar as igrejas mais antigas que existem, né? O espaço, assim, ele realmente foi feito para a pessoa se sentir pequena, nada diante de Deus, da grandeza de Deus. Você vai nas catedrais de Roma, né? E você vê aquelas cúpulas, né? Que ele tinha um propósito construtivo, né? Arquitetônico, para a pessoa não se sentir nada. E hoje, né, as coisas são muito feitas para igualar o homem a Deus. Então, assim, é algo complexo da gente pensar. E como você, de alguma maneira, pensar como você pode aproximar as pessoas de Deus com louvor que seja agradável, que as pessoas possam cantar, porque também tem música que se faz, é bonita, mas para cantar você não consegue. Sim. Mas que também seja uma letra mais bíblica, existe algum nível de profundidade bíblica. Se você for pensar, o livro dos Salmos, eles foram escritos para serem cantados, faziam parte da liturgia do culto de Israel. E são, quer dizer, um Salmo 23 cantando, enfim, Salmo 119. Então você tinha música, né, que era profundo conhecimento bíblico. Isso. E como você disse, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então eu peguei aqueles... eu tenho algumas críticas muito ao movimento gospel, entendeu? Eu acho assim... que a gente, eu preciso reconhecer algumas virtudes, mas eu também preciso reconhecer os defeitos. Eu acho que assim, um dos grandes problemas, por exemplo, de grupos como o Diante do Trono, foi ele ter equalizado, né? Ter deixado tudo flat. Então, assim, ou você fazia igual eles, ou então você estava fora. Ninguém ouvia, ninguém cantava. E até porque o que eles faziam, que não, assim, não foi só eles que fizeram isso, né? Se você pegar aquela música, ele é exaltado, o rei... Sim, sim. Essa música é americana, é antiga essa música, né? E então, mas o que eles fizeram? Eles meio que empobreceram nesse sentido de que agora o ritmo vai ser esse. E eu acho que é um negócio que está demorando para passar. Então, assim, praticamente, se você pegar as músicas do Diante do Trono, os ritmos são praticamente os mesmos, não mudaram e continuam
praticamente... O tom também, viu? O tom. tom. Coisa. Inclusive, algumas músicas pelo tom, por exemplo, da Ana Paula, você não consegue cantar com a congregação. Não Não. consegue. São desconfortáveis. Então, assim, mas é uma crítica que eu faço à questão musical. Porque se você olhar nesse aspecto da graça, manifestação da graça de Deus, o louvor é para reconhecer essa graça. E é de uma forma multiforme, né? Sim. Como diz a multiforme graça de Deus. Isso. E essa palavra multiforme, ela diz exatamente isso, é uma graça que se manifesta de muitas formas possíveis. Então, quando eu faço um louvor que é sempre a mesma coisa, no mesmo tom, no mesmo ritmo, a mesma linguagem, eu estou empobrecendo a vida das pessoas. E como eu disse, a gente vive um tempo muito feio, Sim. né? E a gente precisa entender que a graça de Deus ela é maravilhosa. Como diz um texto aqui em Provérbios, na graça do Senhor aformoseia o rosto. Então a graça de Deus consegue até deixar alguém mais bonito. Olha aí. Essa é importante, tem que levar para a igreja, viu? Assim, essa daí É igual o tem povo. que levar pro GA. É igual o povo que posta as fotinhas, o antes e depois de ser crente, né? Sensacional. É tipo Antes isso. da graça e depois da graça. Depois da graça. Exatamente, né? Mas a gente volta. Mas você está Sim. falando de graça comum. Você vê que a gente está falando de música. Uhum. Olha só, a gente tem um preconceito muito grande com música. Eu entendo, a gente tem que tomar cuidado com letra, com ritmo. Eu vejo alguns absurdos na internet. Eu vi uma vez um desses músicos, né, de cantores muito famosos aí e tal, falando umas coisas que eu considero assim, biblicamente sem fundamento nenhum. Eu não vou dizer pelo aspecto técnico, porque eu não sou músico. Mas ele dizendo, olha, determinado ritmo não pode cantar na igreja, porque esse ritmo aqui atrai determinado demônio. Então, assim, eu nunca vi isso na escritura. Mas tem gente que pensa desse jeito. Enfim. Tudo bem, né? E assim, se eu não me engano, se for o momento que eu tô pensando, o vídeo que eu tô pensando, eu também cheguei a assistir esse vídeo. E eu não vi só o pedaço do vídeo em que ele fala sobre isso, eu vi boa parte daquela live, que também era um podcast. Uhum. E assim, ele fala isso, o que é interessante, ele fala com um embasamento no estudo de uma cultura que tomou aquilo e se apropriou daquilo como verdade, entende? Então, e não necessariamente de forma bíblica. Então quer dizer que agora, para louvor na igreja, tem que ser só padrão norte-americano de louvor. Ou canadense, ou australiano. Sim. Então, por exemplo, se você vai numa tribo africana que tem uma igreja e eles querem cantar com tambor, não pode, porque no estudo dele é um negócio complicado. E assim, pronto, uma coisa que eu acho maravilhosa e que tem sido muito mais aproveitada recentemente e inclusive está até se tornando uma coisa um pouquinho chata porque não estão sabendo usar direito, são os grooves que são criados pelos negros norte-americanos. Aquilo ali é de uma musicalidade sensacional. Você se sente obrigado a dançar enquanto escuta aquilo. E eu não vejo problema nenhum em você se balançar enquanto adora ao Senhor, entende? E aquilo ali é uma coisa que era pouquíssimo aproveitada. Se você vai numa igreja, ou se você vê algum vídeo de uma igreja no estilo que toca esse estilo de black music, né, de música negra, é uma coisa sensacional. O coral, todo mundo está muito animado, a igreja está muito animada, todo mundo esbanjando alegria no momento de adoração. Entende? E eles também se derramam profundamente quando se trata de uma música um pouco mais reflexiva. É incrível como existe uma expressão daquilo que você está sentindo naquele momento. E a gente não consegue enxergar isso nas músicas aqui justamente por essa neutralidade que você falou. A gente vê muito essa neutralidade e isso impede, às vezes, a gente de se derramar um pouco mais, entende? Existe uma música, pronto, aquela música Grande é o Senhor, né? Grande é o Senhor. Aquela música é maravilhosa e ela vai num ritmo que é diferente do tradicional que se escuta por aí. Ela vai um pouco diferente. Então, e existem outras músicas animadas que também vão em níveis diferentes, mas que ainda assim elas nos fazem sentir a alegria contagiante do Senhor, nos fazem sentir o quão pequenos nós somos e que devemos realmente nos entregar e nos ajoelhar perante o Senhor. A gente precisa fugir um pouquinho dessas questões, porque, como você falou, a graça ela é multiforme. E se tratando de música, né, que é o que a gente se apegou aqui agora, se tratando de música, é multiforme em seus ritmos também.
Então, em vários ritmos a gente pode encontrar aí formas de adorar o Senhor. Você veja, né? Eu sou um carioca, nasci no Rio de Janeiro, meu pai é nordestino, eu tô aqui desde 92, não sei nem quanto tempo já faz isso. Então, eu Tenho sou mais... 27, quase 30 anos, 31 anos. Então, olha só, eu sou mais... Eu passei 19 no Rio, hoje eu sou mais nordestino do que carioca. Mas a cultura nordestina é uma cultura muito rica. E eu acho, em alguns aspectos, mais ricas do que o Sudeste. E como é pouco valorizado. Então, você ir numa igreja para ouvir um grupo cantando forró, vai fazer o quê? Qual vai ser o louvor no culto? Vai ser com sanfona, zabumba e triângulo. Por que não pode? Sim. Um culto todo assim. Uhum. Ou então a gente faz um momento especial, ou então faz na festa da colheita. Sim. Mas é a nossa cultura como nordestino, Sim, entendeu? sim. Essa graça que poderia se manifestar de multiforma, a gente acaba Limitando. é só dessa maneira. Você estava falando, a gente está falando de graça comum aqui, só para não esquecer o tema também, né? Sim. Tá falando de graça. Graça comum, pessoal. Graça comum. Graça comum, que a gente tem esse preconceito com a música, né? Eu não posso ouvir determinado cantor, não posso ouvir determinado ritmo. Mas, por exemplo, quando você vai no médico, você não quer saber se o médico é evangélico, se ele é espírita. Então, nesse aspecto, porque são coisas que a gente não trata como algo que diz respeito à nossa religião. Então, não, médico é neutro em relação à minha religião. Então, eu posso beijar música? Não, porque música, os querubins no céu cantavam. Então, a gente não pode porque você ouvir determinada coisa em casa é ofensivo. E, de fato, claro, jamais eu vou permitir que meu filho ouça Manita. Eu acabei de pensar nela. Não só pela sensualidade, né, pelo erotismo, mas até pela qualidade musical. Né? Eu não considero funk música, não esse funk brasileiro, né? O funk norte-americano a gente sabe que existe uma qualidade musical muito grande, mas o funk brasileiro, o batidão, não gosto, nunca gostei, desde a minha época do Rio, eu venho do Rio de Janeiro, fui a baile funk no Rio, nunca gostei do ritmo e também não acho que deva ser utilizado a igreja, porque não propicia as pessoas de cantarem de maneira adequada, porque dentro da igreja, a gente está falando agora da igreja, o culto ele tem que ser voltado para a comunidade, para a igreja. Sim. Então, quando eu vou pensar um culto, eu vou pensar em músicas que propiciem a igreja cantar. Então, a gente tem esse preconceito por conta da graça, mas a graça ela se estende aos livros que você lê, à pesquisa científica, a tudo. Então, a graça ela se manifesta de várias maneiras, essa graça comum, na inteligência que dá para o remédio que a gente toma, para os livros que a gente lê, que nem sempre são livros evangélicos, para pesquisadores, para inteligência. Né? Quando você vai comprar um produto para dar aquela maquiagem no rosto, você nos pergunta, peraí, foi feita uma empresa evangélica? Rapaz. Aí você vai comprar da Johnson & Johnson e depois vão falar que a Johnson & Johnson é do capeta. É do capeta. Já vi aí. O que eu já vi de marca famosa que o pessoal fala que é do capeta, não é brincadeira. O velho Coca-Cola, o Alô Diabo, é sensacional. Sensacional. Você virava o rótulo, né? Aí aparecia Alô Diabo. Agora, por que fizeram isso? Quem foi que nunca assistiu o DVD? Não sei, não conheço assim, eu conheço pelo DVD, o pastor Josué Irion falando dos desenhos da Disney, sensacional, é incrível, incrível. Mas você veja como essas coisas vão passando, eu lembro do Josué Irion, que hoje isso já não mexe tanto, antigamente mexia, mas acho que com o desenvolvimento da informação, as pessoas também tendo mais acesso, elas vão, poxa, isso é bobagem, isso não tem nada a ver. Pegar o rótulo da Coca-Cola e virar, e Alô Diabo, ou ouvir música ao contrário, entendeu? Na minha época era isso, rodar o disco da Xuxa ao contrário. Pra ver. Sensacional. E assim, hoje não dá mais, né? Até os brinquedos eram endemonizados. Né? Era o Fofão. O também. Fofão, eu ouvi muita história. Fofão padeceu muito. Já tinha passado a época do Fofão e eu ainda ouvia histórias da minha bisavó sobre o Fofão. Sensacional. Desculpa, rapaz, você me fez parecer um cara muito velho agora. Não, que bisavó, peraí. Mas aí pare pra pensar comigo que eu acabo me envelhecendo com você porque eu ouvi histórias do Fofão também, entende? Então, talvez eu assisti o Fofão, é diferente, eu não ouvi história.
Aí eu já não posso mais lhe defender. Vocês entraram aí por um caminho da música que eu, de fato, não tenho know-how nenhum pra comentar, né? Eu sou péssimo pra qualquer atividade manual. Pra tocar, eu sou péssimo. Mas, enfim, vamos tocar pra frente o barco, né? Tá muito massa a conversa. Mas o senhor tocou num ponto que é justamente o que tá na pauta, que eu achei incrível, né? Se tratando sobre a questão do Gênesis, né? De como foi manifestada lá a graça de Deus com os nossos primeiros habitantes da Terra, né? E aí, como é que a gente pode ampliar essa discussão para o Antigo Testamento, né? Porque muitas pessoas só enxergam graça No Novo Testamento. no Novo Testamento. E mais especificamente, pós-crucificação. Exato. É muito, muito normal das pessoas entenderem a graça Mas como é que a partir daquele ponto. Mas como é que a gente pode enxergar a graça num prisma do Antigo Testamento? Você já deu aí um relance, né? Aí uma pincelada aí com Adão e Eva, né? Uhum. Que tem aquela questão que o povo usa muito, a questão Deus matou um animal, tipificando a morte de Cristo, aquela coisa toda, né? Enfim. Cobriu a nudez. Exatamente. Isso. Como é que a gente pode enxergar a graça no Antigo Testamento? Enxergar como ela se manifesta, enfim. Perceba. Em que Deus se era obrigado a fazer qualquer coisa? Por que Deus precisava criar todas as coisas? Eu estava conversando um dia desse com meu filho, tem 7 anos, estava conversando com ele, e ele me fez uma pergunta, né? Eu estava lendo um texto lá, um livro com ele, que é um livro muito bom, evangélico, que fala sobre a morte de Jesus, e ele estava falando da criação. E ele perguntou assim: papai, Deus mora no universo, é? Porque na perspectiva do meu filho, o universo é muito grande. Né? O universo é imenso. Ó. Se você pegar a estrela mais distante, sei lá quantos, 62 milhões, bilhões, né? Enfim, diz que o universo tem algo em torno, parece que mais de 60 bilhões de anos-luz, alguma coisa assim. Eu disse: não, filho, o universo é muito pequeno para Deus. Deus, ele não cabe dentro do universo. Ele é maior do que o universo. Então você veja, para uma criança entender como é que alguém tão grande pode estar do nosso lado, entendeu? Uhum. A complexidade. Mas a realidade é que Deus, ele não era obrigado a fazer nada. Deus não era obrigado a criar o universo, Deus não era obrigado a fazer as coisas bonitas, belas. Mas Deus, ele fez não porque ele se sentiu obrigado, mas por aquilo que ele era. Então Deus, ele de maneira graciosa, ele criou um universo organizado. Se você olhar para a criação em si, para o privilégio do homem ser quem ele é, do espaço em que nós estamos até no universo, até dentro da nossa galáxia, nós estamos no lugar adequado. Se fosse outro lugar, a gente não conseguiria enxergar o que nós enxergamos hoje. Deixa eu dar só uma pausa na fala do senhor. Então, o senhor está me levando a entender, a compreender, não graça como um item, tipo, um item, sei lá, Deus te deu a graça através da salvação, dando a salvação para você. Uhum. Mas é como você estivesse falando que a graça fosse o próprio Deus encarnado. A graça, aquela não é um vou item. dizer que é o próprio Deus encarnado. Mas que ele é parte do caráter dele. É o que a gente chama de atributo. Sim. Então, Deus, ele se manifesta, inclusive a expressão glória de Deus, o Shekinah, né, a glória de Deus, a glória é a manifestação visível desses atributos. Então, de que maneira Deus, ele se revela? A gente não consegue ver. Ele se manifesta através dos seus atributos. E um dos atributos de Deus é a sua graça. E a gente percebe a graça. Estou dizendo, você perguntou na Bíblia, eu estou dizendo antes da Bíblia. Uhum. Sim, então, sim. nós estamos falando de algo que ele é, não de algo que ele faz. Então, o que Deus é? Deus, ele é gracioso. Agora, essa graça é ativa. Ele age em favor daqueles que são alvo da sua graça, da sua misericórdia. Então, Deus, ele fez todas as coisas, e se nós formos olhar para a revelação bíblica, quando Deus, ele faz, o plano dele já está completo. Jesus é aquele que foi... Lembra a visão de Apocalipse? Um cordeiro como tendo sido morto antes da fundação do mundo. Sim. Então, antes da fundação do mundo, já havia um plano gracioso. Então, o plano não é pós-queda. O plano, ele sempre existiu. Aí, se você vai ser um arminiano que vai acreditar que Deus sabia, ou se você vai ser um calvinista que vai dizer que Deus, ele determinou soberanamente, isso daí é outra discussão. Mas Deus, ele graciosamente, ele cria todas as coisas.
E ele cria todas as coisas, inclusive o homem, para manter relação com ele. Então, Deus ele desfrutava desse acesso ao homem, o homem desfrutava de livre acesso ao Pai. Talvez o único momento em que o homem não precisasse da graça de Deus para ter acesso à sua presença fosse antes da queda. Porque antes da queda, o que Deus disse para o homem e para a mulher? Vocês podem comer de toda árvore, de todo fruto da árvore que tem no jardim, mas aquela árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Era o que era uma lei, e a obediência a essa lei fazia com que o homem mantivesse a sua comunhão com Deus. O que o homem e a mulher fizeram? Desobedeceram a única lei que eles tinham. Quer dizer, uma lei não foi capaz de impedir que o homem pecasse. E esse pecado, então, gerou toda aquela série de maldições que nós encontramos em Gênesis capítulo 3. A morte, aí é que está a graça e a misericórdia. Deus ele disse, no momento em que vocês comerem, vocês morrerão. E isso se estende até hoje. Por exemplo, você peca. Você morre naquele exato momento? Não. Não. O que é isso? É graça. Se Deus quisesse tirar a sua vida naquele momento, ele poderia. Ele seria injusto? De maneira nenhuma. Na verdade, ele seria justo se lhe matasse. Ele estaria sendo justo. Então, Deus ele agiu graciosamente com Adão e Eva, no aspecto em que ele não só permitiu que eles continuassem as suas vidas, desenvolvessem, tivessem filhos, aproveitassem toda a criação, como também lhes deu uma promessa. Uma promessa que não se baseava naquilo que eles fariam. Porque em Gênesis capítulo 3, quando ele diz, porém, inimizade entre ti e o teu descendente, Sim. referindo-se a Cristo, ali não é uma manifestação da obediência a alguma lei e mandamento, mas ali é simplesmente a declaração de Deus daquilo que aconteceria no futuro. Em todo o Antigo Testamento, e sempre se vai debater nisso, em relação à obediência à lei. E a gente muitas vezes erra dessa compreensão de que a lei ela foi dada para conduzir o homem à salvação. Essa é uma prática bem católica, né? Bem judaica também, de que o homem, para ser salvo, ele precisa guardar determinados mandamentos. Adventistas também seguem nessa mesma linha. Sim. Uhum. Só que a lei, se a gente olhar tanto dentro da perspectiva do Antigo Testamento, agora fazendo a leitura no Novo, né, aquela leitura cristocêntrica do Antigo Testamento, a gente vai perceber em textos como, por exemplo, Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 6, de que a lei ela não foi dada para salvar um homem, ela foi dada como aio, né? Ou seja, o aio era aquele escravo que conduzia a criança até a escola. Né? Então, o que era a lei? Qual era a intenção de Deus em conceder a lei? Primeiro, era fortalecer a visão do pecado, de mostrar o quão incompetente eu sou, né? Porque assim, você matar um animal, o que isso deveria gerar em você quando você mata um animal no seu lugar? Você está matando quem? Uhum. Você está matando quem? Aquele animal fez alguma coisa? Ele fez alguma coisa para merecer aquela morte? Não. Não. Então você está matando quem? Um inocente. Um inocente. Então, um inocente está morrendo no seu lugar. Então, Deus ele está tirando a vida de um inocente e poupando a sua. O que é isso? É graça. Ele está lhe dando algo que você não merece. Isso é graça de Deus. Então, primeiro, o sacrifício ele demonstrava essa graça, né, de que Deus ele lhe poupa desde que alguém pague pelo seu erro. Aí vem a visão, toda aquela visão dos sacrifícios, né? Uhum. Então, primeira visão. A segunda visão, de que ela conduziria as pessoas para a compreensão de que a lei não é suficiente em nenhum aspecto para salvar o homem. Perfeito. Porque o homem ele não consegue obedecer à lei de maneira plena e adequada. Por isso que lá em Romanos fala, aquele que quer viver por um ponto da lei vai ter que viver sobre todos. Ele não conseguiu obedecer um no jardim? Pois é, você seria aquele que lá no Gênesis, capítulo 2, quando se deparasse com a árvore, você ia comer do fruto. Claro. E qualquer um de nós também. Claro. E é interessante Entendeu? que a gente às vezes não se coloca na situação de maneira adequada, né? Porque a gente pensa de acordo com aquilo que a gente conhece hoje. Rapaz, se fosse eu não faria. Conversa, mano. Vou pegar Adão. Conversa. Vou pegar Adão. Vou Quando eu pegar chegar Eva. no céu, eu vou Vamos conversar ter- com Adão. É. Vamos ter uma conversa. Então, a gente tem a lei, né, que ela se destaca como o fundamento de manter essa relação com Deus, mas o propósito dela não era salvar o homem. De fato, era como diz
Romanos dá força ao pecado. Então, conhecendo a lei, eu sei que eu sou pecador. Nada mais do que isso. Ela não tem poder para me frear, para fazer com que eu deixe de pecar. Por isso que assim, é muito complicado, às vezes, você, até dentro da vida pastoral, de você criar proibições sem tratar o interior do coração homem. É porque você diz assim, olha, você não pode fazer isso, não vai fazer, tudo bem. Às vezes, as impossibilidades, as normas para não fazer são muito apropriadas. Sim. Principalmente se você tem um alerta que não demande uma explicação muito aprofundada. Uhum. Por exemplo, você tem uma ponte caída e tem uma placa, não ultrapasse. Se você quiser questionar e ir adiante para ver qual é, você vai cair e vai morrer. Então, às vezes, esse alerta, não faça isso, porque você vai se dar mal. É importante. Só que esses alertas, essas leis, esses mandamentos que a gente cria para impedir que as pessoas façam as coisas, necessariamente não trabalham no interior. E as pessoas continuam com suas compulsões, com seus pecados, com seus desejos. Por quê? Por fora, a gente consegue obedecer aos mandamentos, mas o interior, ele continua morto. Trata-se numa ótica robótica da coisa. Ah, você não deve fazer isso por causa disso, mas de fato é lá no profundo do coração do homem, de fato, que precisa de uma transformação para que ele mantenha uma conduta, né? E essa é uma metodologia de vida cristã que vem sendo aplicada desde muito antigamente, e eu vi isso no meu bisavô, eu vi isso no meu avô, eu vi isso nos meus pais, e que é praticada até hoje por uma galera do meio mais atual, né? Eu vou citar como exemplo o neopentecostal, Sim. que decide proibir a igreja e não ensiná-la que é errado, entende? E aí é muito mais fácil para uma pessoa que se intitula pastor hoje em dia dar uma limitação à sua igreja e simplesmente ir conduzindo para que aquela limitação nunca seja ultrapassada, do que ensinar o que a palavra fala sobre aquilo e abrir os olhos e o coração para o quão errado e quanto aquilo desagrada ao Senhor, né? Assim, esse é um dos propósitos que a gente tem aqui, é trazer aos olhos das pessoas o entendimento da forma mais simples e clara possível daquilo que a palavra quer de nós e daquilo que ela nos ensina, entende? Então, um dos motivos que me fez querer estar aqui nesse podcast é justamente esse, é que aqui o meu objetivo ele não vai ser simplesmente jogar uma enxurrada de conhecimento bíblico ou de curiosidades bíblicas. A ideia aqui é que aquele que está assistindo, você que está assistindo a gente, você consiga refletir em cima do que as Escrituras estão falando e compreender o quanto Deus está sendo cuidadoso com você. Gracioso. Sim. E gracioso. E gracioso. Exatamente. Entende? E é uma coisa muito importante porque as pessoas são muito alienadas hoje em dia. Antigamente já eram, mas era uma coisa muito mais exclusiva dentro das igrejas. Hoje em dia são alienadas de todos os lados. Se você entra no Instagram, você está sendo alienado por um coach gospel. Se você entra no YouTube para ver uma live ou ver um podcast, você acaba sendo alienado por um cara que não interpretou a palavra direito. Se você vai a uma igreja onde o cara não tem uma base bíblica sólida e você também não, você acaba sendo alienado por alguém que você considera uma autoridade espiritual na sua vida. Então as pessoas hoje são muito alienadas e são alienadas com muita frequência. E esse é um dos motivos pelos quais eu estou aqui, entende? Esse podcast, para mim, ele tem esse propósito. Exato. E isso é muito importante, né? E eu vou além, viu? Você falou de igrejas neopentecostais, você não precisa ir muito distante. A proibição acontece em contextos pentecostais. Eu jamais teria uma barba do Senhor na igreja pentecostal. Eu vi um pastor um dia desse falando mal de barba, que crente não devia ter barba, não sei o quê, porque é desleixo, mas enfim, né? Tudo bem. Não, e vai mais profundo, né? Eu já vi, né? E quando eu era pentecostal, né? Pra você que não sabe, eu já fui pentecostal. E deixa de ser pentecostal, se deixa de ser. Já fui de uma igreja pentecostal. Fui da igreja pentecostal. E a gente, quando eu era mais novinho, né? Adolescente, pô, por que eu não posso deixar uma barba? Por que eu não posso? Mas eles tinham bigode, a gente ficava, pô, o cara tem bigode, eu posso ter barba. Mas aí eu fui pesquisar.
Eu não sabia, mas a nossa barba protege a pele do nosso rosto. Ela Uhum. tem esse propósito, né? Ah, mas é suja. Você pode limpar, amigo. Você quer ver um exemplo de que a barba Você pode protege? limpar, amigo. Olha só. Tudo fica Tem sujo, produto, qualquer coisa tem pode peso. sujar. Claro. Se você tiver a cara limpinha, vai estar suja do mesmo jeito. Porque a mesma poeira que vem do chão e bate na sua barba, ela vai bater na sua bochecha. Exato, exato. E assim, eu já convivi com diversas proibições, né? E eu percebia, de alguma forma, o quanto isso era nocivo, né? Proibia o cara, mas às vezes o cara ia por trás e fazia uma coisa diferente, e aí entendia, poxa, o cara tá burlando uma regra por uma imposição que ele teve antes, tipo, como se fosse uma compensação. Eu vou compensar algo aqui porque eu não fiz isso. Então, eu via muito isso. Eu acho que assim, existe uma necessidade em determinados aspectos de você manter o controle, de você ter o domínio, né? Sim. E uma das técnicas, né, que é você diminuir a capacidade das pessoas de refletirem sobre aquilo que estão fazendo. Sim. Então, se você dá ordem muito simples, as pessoas têm a tendência de acatar sem questionar muito. Só que o evangelho, ele é muito, digamos assim, intelectualizado no sentido que você tem que pensar sobre ele. Uhum. O que a Bíblia nos orienta, quer dizer, é um livro com 66 outros livros dentro, e você tem que ter algum tipo de raciocínio inteligente para você poder pensar sobre isso. E quando eu digo assim, olha, só não faça, não me pergunte por quê, é complicado. O que eu recomendo, como eu disse, eu acho que tem coisas que a gente realmente tem que ser categórico. Por exemplo, não traia. Quer dizer, não tem muito o que explicar. Olha, você é casado, não traia a sua esposa. Não há muito o que falar. Mas o que eu preciso é treinar as pessoas para entender o sentido de não trair. Até porque o que é não trair? É o que? É só você se deitar contra a mulher? Ou será que é você também não dar o tempo devido à sua esposa? Porque se você não dá dando à esposa o que ela merece, você está traindo também. Se você, por exemplo, não está cuidando dos seus filhos, você está traindo os seus filhos, porque você está compartilhando com outros algo que deveria ser deles, o seu tempo. Sim. Ou então é ficar acessando sites pornôs na internet, isso também não é trair, ou ficar com conversa jocosa com colegas de trabalho. Então, assim, é melhor você explicar, por mais como eu falei, que você tem a regra, mas que a pessoa entenda a necessidade daquilo. É como diz, né? A norma bíblica, eu não estou falando de qualquer regra, mas estou falando daqueles mandamentos bíblicos, Uhum. eles são muros de proteção para você. Eles não estão lhe impedindo de sair, estão impedindo as coisas ruins de entrarem. Isso. Sim, sim. É interessante que, focando na questão da graça. Ó, agora, só concatenar a ideia aqui, Uhum. que eu falei, né, acerca do mandamento. E o mandamento, por mais que a gente entenda que o mandamento reflita a ira, a justiça de Deus, né? E de fato, o mandamento, como eu estava dizendo, ele tem como propósito falar da justiça, falar da santidade de Deus, né? Da Sim. necessidade de separação, mas ele também é gracioso, porque ele traz uma maneira da pessoa se relacionar com Deus, se aproximar de Deus. Então não é pelo fato de ser mandamento, principalmente aqueles mandamentos do Antigo Testamento, aquele conjunto de leis cerimoniais, sacrificiais e de festividades, aquilo também era uma manifestação graciosa da parte de Deus. Então, Deus era obrigado a dar um conjunto de leis para aquele povo murmurador recém-saído do Egito. Não era. Eu vou aqui, eu vou descer no Monte Sinai. Olha só o contraste que a gente está falando da graça e do estado do pecado do ser humano. Uhum. O Sinai, aquela passagem do Sinai, onde Moisés sobe pela primeira vez ao monte para receber as tábuas da lei. E enquanto o povo, diante daquele monte fumegante, né, a presença de Deus desceu sobre o monte, que o monte tremia. Era visível. Né? Era visível. Sim. E Deus ele desceu ali para quê? Para dizer, olha, eu vou agora estipular as maneiras como vocês vão se relacionar comigo. Era Deus se aproximando do povo. Era aquele Deus que eles viram de longe. Vocês percebem isso? A manifestação da coluna de fogo durante a noite, da coluna de nuvem durante o dia, era uma manifestação distante. Só que Deus ele começa a se aproximar. E no Sinai ele desce mais perto do povo. Então, enquanto Deus está graciosamente se aproximando do povo, o que o povo faz? Está se prostituindo com bezerro.
está se envolvendo na idolatria. Essa passagem é... Então você percebe essa distância desse Deus que se aproxima e desse Deus que é gracioso. E do povo, do estado de rebeldia e de rebelião. O povo tinha acabado de sair do Egito, 40 dias, uma média de 50 dias, 49 a 50 dias, segundo a tradição judaica, que eles saíram do Egito, que viram todos aqueles milagres, 50 dias já estavam adorando a bezerro. Então, daí você percebe o quão a graça de Deus é estupenda, é maravilhosa, é indescritível, porque no estado... E assim, ninguém viu mais milagres que aquele povo. Sem dúvida. E mesmo assim, na primeira oportunidade, eu acho interessante a cara de pau de Arão. Entendeu? A cara de pau de Arão. Porque quando Moisés desce do monte, que ele diz, Arão, como é que você fez isso? Tal. Aí sabe o que Arão fala? O pessoal aí me deu umas correntes de ouro, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Nossa. Como assim, né? Foi um milagre. Porque todo ídolo, ele precisa ter uma história de milagre, uma história sobrenatural. E estava se construindo, nessa passagem, uma história sobrenatural para aquele animal, para aquela imagem, né? Eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Não, foi as suas mãos que construíram isso daí. Então, você percebe a diferença da grandiosidade da graça se manifestando de uma maneira incrível e o povo na idolatria. Isso acontece todo dia dentro da igreja evangélica. Deus manifestando a sua graça e o povo com o coração distante. É a mesma coisa. Aí Deus ama o povo, ama. Deus insiste. Isso é graça. Deus prega, o cara prega, o pastor prega, Deus faz milagre, Deus ouve oração. A gente, poxa, Deus responde a oração. Irmão. Deus responde a oração. Entendeu? É assim, é maravilhoso. Então a gente tem no Antigo Testamento essas manifestações da graça de Deus em se relacionar com o povo por meio, como eu falei, da criação, da primeira promessa. Deus, ele salvou na arca, né, Noé e sua família. Foi um ato da graça, se comprometeu a não mais destruir a terra com água. Deus levantou Abraão, que era um sacerdote pagão. Precisava chamar Abraão? Não precisava. Chamou por quê? Porque ele quis, porque ele é Deus, ele chama o que ele quiser. Se ele quiser chamar Tim Chang lá do Japão, ele tinha chamado, mas ele chamou Abraão. Então, tudo é ato da graça de Deus. Deus, ele agiu com a sua graça por toda a história do Antigo Testamento. Deus, ele tratando o povo de uma maneira extremamente graciosa, alimentando, cuidando. As leis que foram dadas eram leis que eram mais propícias para proteção e desenvolvimento do povo do que necessariamente lei religiosa. Sim. Tinha uma lei que, para mim, é uma das mais bonitas de todas as leis do Antigo Testamento, que nunca foi obedecida. Nunca foi obedecida essa lei, que era a chamada a Lei do Jubileu. Após um período de 49 anos, né? Vocês sabem que a cada 7 anos... Só interromper aqui, pastor, rapidinho. Eu lembrei do meu amigo Wilson Moura prestando essa aula na escola dominical. Meu professor, muito obrigado. Me ensinando sobre o jubileu. Era muito lindo, porque num período de 7 sábados, 7 anos sabáticos, né? Nós tínhamos o 49º ano sabático. E o 50º era chamado Ano Jubileu. Eu fico imaginando, só imaginando como seria essa festa lá em Jerusalém, lá em Israel, nessa época, né? Porque as pessoas acordavam com o ressoar das trombetas, né? Aquelas trombetas que eram feitas, né, com chofar, que eram feitas com chifre era chifre de ovelha, né? Uhum. De ovelha não, porque não tem chifre. Os carneiros, de né? Carneiro, isso. De carneiro, né? Inclusive tem igreja por aí que já gosta de tocar chofar. Então, eles acordavam com esse toque do chofar. E nessa celebração do 50º ano, que era o ano jubileu, havia a remissão dos escravos, eles eram alforriados, havia o retorno das terras que tinham sido vendidas e arrendadas, as outras pessoas voltavam para os seus donos anteriores. Era assim, um ano de extrema celebração, era proibido inclusive plantar, né? Então eram 2 anos, era o 40º ano, que era o ano sabático, e 50º ano, ano de jubileu, que não se plantava, se confiava na graça de Deus, na provisão do Senhor. Então olha que coisa linda, não tinha escravo, ninguém perdia a sua propriedade,
Isso foi feito o quê? Para o benefício do povo, mas o povo não entendeu dessa maneira. Então você veja quantas páginas do Antigo Testamento elas são cheias da graça do Senhor. Em ter chamado Samuel, se você vê todo o período lá do livro dos Juízes, quando fala que cada um fazia segundo o que dava no seu coração. E Deus, ele levantava, o povo pecava, Deus, ele levantava libertadores. Rapaz, Esse livro uma passagem de Juízes que, se você tem estômago fraco, não leia. Aquela da... Juízes 19, meu amigo, o que é aquilo? O que é aquilo? É pesado. É muito pesado. É. E aí, mesmo depois de uma atrocidade daquele tamanho, ainda vem grandes homens de Deus, como Davi e etc., entende? E você pega um cara, pronto, Davi, o homem segundo o coração. Quanta graça e misericórdia não foi derramada sobre a vida de Davi, e por mais que ele tenha cometido muitos atos errôneos, né? Certeza. Ele é o cara que matou um dos seus melhores amigos, ele é o cara que, mesmo sabendo que o Senhor já havia sentenciado o seu filho que nasceria, ele ainda assim ousou persistir contra o Senhor, pedindo e clamando, né, por 6 dias, se eu não me engano, para que o seu filho fosse salvo. Ele é o cara que matou muita gente. E Davi fez muita coisa. Sim, fez. E Davi, juntamente com os seus soldados, ele profana o altar quando ele vai lá e come da comida do altar. Davi, quando tá fugindo de Golias, e ele se encontra, esqueci o nome do profeta agora, com o profeta que havia guardado a espada de Golias enquanto Saul o perseguia, né? Num dado momento da vida de Davi em que ele estava sendo perseguido por Saul, e ele foge da cidade para se esconder, e lá naquele lugar ele come dos pães que estavam no altar, e ele também recupera a espada e parte da armadura do Golias e tudo mais. Então, Davi, ele viveu muitas aventuras e muitos altos e baixos na vida dele, onde, se você olhar, talvez ele não merecesse. Acho que a palavra seria essa. Não merecesse esse título tão honrável. Não é que ele não merecesse, talvez é que ele desmerecesse. Isso, ele desmerecesse esse título tão honrável, entende? Porque não é para qualquer um, não, meu amigo. Claro. Segundo o Mas coração aí de Deus. Contrasta, não é. E assim, não é ele que fala sobre si, né? Eu sou um homem segundo o coração de Deus. É os outros que falam sobre ele. Mas assim, a gente percebe, aí eu acho que é a diferença no coração de um homem de Deus, né? A contrição dele, lá no Salmo 52, né, quando ele se arrepende do que ele fez, né? Quer dizer, Deus, ele sabe quem a gente é. Uhum. Ele sabe quanto a gente peca. No Salmo 40, quando ele descaradamente, da forma mais clara possível, fala que ele não conseguia sair daquela situação sozinho, e que foi somente pelo fato da mão do Senhor ter pego ele e colocado sobre o solo firme para que ele pudesse caminhar no caminho que o Senhor havia mostrado, é que ele conseguiu sair daquela situação em que ele se encontrava, né? E me tirou do charco do lodo, charco de lodo, né? E me colocou sobre terra firme, me mostrou o caminho que eu deveria tomar. Sim. Então, em nenhum momento foi por uma ação própria de Davi. Sempre o Senhor tomando os devidos cuidados e dando as orientações certas para que depois ele fosse reconhecido dessa forma, né? É uma coisa incrível. É incrível. E é graça, né? É tudo a graça do Senhor agindo. Porque graça não é um sentimento. É um atributo divino, mas da ação de Deus. Então, Deus, ele é gracioso porque ele faz, ele age com graça. É como se você encontrasse um mendigo na rua e você é gracioso com ele. Olha, Deus abençoe, viu? Uhum. Deus lhe dê prosperidade. Mas ele agiu em favor, né? A graça do Senhor, ela age, ela dá, ela concede aquilo que a gente não merece. Sim. Então, a gente vê em todo o Antigo Testamento a graça do Senhor se manifestando de várias maneiras, em vários momentos, e para um povo que não merecia. A todo momento, até você veja, o povo ele foi cativo. Primeiro foi Israel, né, as 10 tribos do norte cativos para a Síria, depois as 2 tribos do sul, cativos para a Babilônia. Deus já tinha feito a promessa, de 70 anos vocês vão voltar. Precisava fazer essa promessa? Não precisava. E 70 anos depois, o que acontece?
Deus ele cumpre a sua promessa. Graciosamente ele levanta Esdras, Neemias, Zorobabel, esse povo volta, ele se reconstitui como nação. E aí nós temos lá o livro de Esdras, Neemias, Esther também, que acontece no período do exílio. Sim. Enfim, então a gente vê toda a história do Antigo Testamento, é uma história de Deus agindo de maneira graciosa. Demais. Incrível, incrível, incrível. E tem uma questão importante para a gente conectar o antigo com o novo, que é aquela ideia, né? Porque algumas pessoas têm a ideia de que a salvação no Antigo Testamento era diferente da salvação no Novo. Então, no Antigo, a pessoa era salva pela obediência à lei. E quando Jesus vem, a pessoa é salva pela obediência, pela fé em Jesus. Só que não é assim. No Antigo Testamento, é como a Bíblia apresenta. O Antigo Testamento é a sombra dos bem-vindouros. Era a manifestação prévia, o tipo daquilo que viria, que se realizaria, se concretizaria na pessoa de Jesus. Sim. Então, no Antigo Testamento, a pessoa é salva pela fé naquele Messias que viria. Então, eu estou oferecendo meu sacrifício aqui na esperança de que futuramente alguém virá e fará isso por mim. Então, era sempre a manifestação no futuro. Então, era uma fé, só que uma fé depositada no futuro. Sim. Hoje, a nossa salvação demanda uma fé depositada no passado, na pessoa daquele que veio. Então, no Antigo Testamento, no Messias do futuro, e agora no Novo Testamento, a igreja, o Messias que já veio, que já se concretizou, mas é sempre pela fé. Perfeito. A partir de Gênesis capítulo 3, tudo é salvação pela fé. Perfeito. Existe, e aí, continuando nessa pegada da graça e do quão necessária ela é e de como ela se manifesta de forma multiforme nas nossas vidas, eu queria jogar uma bomba aqui na mesa. Opa. É bom, bomba é opa, bom. opa. Eu gosto. Mas é uma bomba É o maravilhosa. terrorista de Jesus. Uma bomba maravilhosa, que é... E as obras? É. Porque existe muito um conflito de pensamento, principalmente hoje. Isso. A galera da gente, a gente tem muitos amigos na igreja hoje que gostam muito de estudar a palavra, e existe sim um conflito de ideias a respeito desse caminhar junto de graça e obras, né? Que aí existe a manifestação das obras como consequência do Espírito Santo habitar em nós, né? É um dos testemunhos de que o Espírito está em nós, e aí nós, por sermos agraciados, nós somos, como é que eu posso falar, direcionados a executar certas obras, mas existe o pensamento de que não por causa dessas obras nós seremos salvos, mas simplesmente porque a graça nos alcançou. Bati aqui. Então, existe um conflito de ideias, às vezes, quando a gente relaciona graça e obras. E aí, pode falar, diga. Ou seja, resumindo, é possível ser agraciado e não demonstrar obras? Existe uma realmente muito boa. Existe realmente assim a obrigação daquele que recebe a graça e que manifesta possível, a graça. Eu vou lhe devolver a pergunta. É possível uma figueira boa não produzir frutos? Não tem como. Se ela é boa, ela tem que produzir frutos. O que Jesus diria para uma figueira que não produz frutos? Morra. Vai ser exterminada, né? Vai acabar, não vai só existir exterminada, mas amaldiçoada, Exato. porque ele amaldiçoou. Sim. Amaldiçoou a figueira, ela secou. Exato. Veja só, a gente assim, agora vamos lá para o Novo Testamento, né? Que a gente consegue ampliar bastante a nossa compreensão sobre a graça. A doutrina da graça, no Novo Testamento, ela se conecta a toda uma série de outras doutrinas. Por exemplo, a justificação, que é uma doutrina importantíssima, principalmente na leitura do livro de Romanos. Sim. A concepção que nós somos justificados pela graça, né? Por meio da fé. Essa compreensão da justificação, porque assim, se Deus ele só perdoasse pecado, porque Deus ele poderia, por exemplo, chegou para Jefferson, é o seguinte, Sim. cara, você pecou aí, deu um bocado de vacilo aí, a lista aqui, a capivara tá grande aqui, então eu vou fazer o seguinte contigo, eu vou esquecer isso daqui, viu? Vou queimar e vou deixar para lá. Deus ele seria justo? Não, ele seria amoroso. Sim. Seria misericordioso, mas não justo. O que acontece com a justificação? Para que Deus ele torne alguém justo, ou que ele declare, né? Porque aí não é uma justiça própria, mas é uma justiça declarada. Alguns
vão utilizar até a figura do tribunal, para que Deus seja justo e amoroso, ele precisa fazer o quê? Ele precisa cobrar a justiça, ele precisa fazer a justiça para que alguém possa se tornar justo. Então, como ele faz isso? Tirando a vida do seu filho. Então, por isso que ele é aquele que leva sobre si as nossas iniquidades. Ele paga a nossa pena. E quando ele paga a nossa pena, ele transporta sobre si a nossa injustiça e deposita sobre nós a sua justiça. Sim. Por isso que se diz que na cruz nós temos a reconciliação do amor e da justiça. Então Deus, na cruz, ele mostra a sua justiça, porque ele está ali condenando pecadores, estão sendo condenados ali, pecados estão sendo condenados. Sim. Aí se você vai ser um arminiano, vai dizer que eles podem ser. Se for um calvinista, vai dizer que eles foram. É diferente, né? A pegada aí. Mas na cruz, Cristo, ele perdoa pecados. De que maneira? Ele leva sobre si a iniquidade e ele então retira, limpa a iniquidade desses que agora são alvo da graça e da misericórdia de Deus. Sim. Quando a gente está falando de graça, de obra e graça, tem um assunto interessante, porque Lutero ele resistiu muito em aceitar a epístola de Tiago. Ele chamava de epístola de palha. Porque é uma epístola que aparentemente defende a ideia de que a pessoa é salva também pelas obras. Tiago não fala, né? Para ver que vocês não são salvos apenas pela graça, mas também pelas obras, né? E nós temos alguns textos, por exemplo, Efésios 2, a gente pode até ler aqui, ó. Assim, se você quer entender bem graça, justificação, salvação, você tem que se alimentar, ou vou usar uma expressão que eu ouvi eu não lembro qual foi o pastor, você tem que se casar. Ele diz, eu me casei com a epístola de Gálatas, você tem que se casar com a epístola de Efésios, Gálatas também, que fala sobre salvação pela graça. Você tem que se casar com Romanos e Efésios. E lá em Efésios capítulo 2, a gente vê isso aqui, ó. É a descrição daquilo que a gente está falando. Ele lhes deu vida, quando vocês... Estou lendo Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Conhecidíssimo esse texto, né? Certo. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então aqui existe uma qualificação muito importante para o nível de comprometimento espiritual dos pecadores. Ele não disse que eles estavam em coma, que eles estavam doentes, que eles estavam incapacitados. Diz que eles estavam mortos. Né? Mortos. Quer dizer, não havia nenhuma possibilidade de qualquer resposta desses pecadores. Isso é tão sério, esse texto aqui de Efésios, que arminianos, né? Não sei qual a postura de vocês, mas, enfim, vamos deixar isso para lá. Mas os arminianos... Meu amigo Matson. Mas os arminianos vão dizer o seguinte, como é que você pode vencer a morte para tomar uma decisão em favor a Cristo? Aí eles desenvolvem uma ideia da chamada graça preveniente. A graça age para suspender os efeitos da queda no pecador e o pecador, ouvindo o evangelho, pode responder e tomar uma decisão. Eu não vou entrar nesse assunto que não é objetivo, mas tanto calvinista quanto arminiano, eles vão concordar que o ser humano não está morto em delito e pecado, é o que diz o texto. Sim. Isso. Então a gente se encontra nesse caminho, nos quais vocês andaram, ele está falando dos irmãos lá de Éfeso, noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, quer dizer, ele vai citar aqui o mundo, ele cita o diabo, e ele também vai citar a carne. Quer dizer, são os três grandes inimigos do crente, né? O mundo, isso, o diabo e a carne. E nós estávamos escravizados pelos três. Esse é o relato. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A humanidade se iguala nesse aspecto de que todos experimentam a ira de Deus. Filho Sim. da ira quer dizer aquele que é alvo da ira de Deus. Mas, aí vem o Alá no grego, né? Essas 4 letras no grego, que são 3. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, ele repete novamente, mortos em delitos, em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos assentou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, a graça, ela não apenas salva. A graça, ela faz o quê? Ela perdoa os nossos pecados, Isso. nos faz ressuscitar, nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, a graça fez tudo isso. Em que o homem colaborou, cooperou com a salvação? Aqui no texto de Efésios. Em nada. Nada. A mesma ideia vai se repetir em Tito capítulo 2. Quando a gente chega em Tiago, ele está querendo falar para uma igreja que espiritualmente estava ativa, mas no que diz respeito à prática cristã estava bem empobrecida. Tanto que ele vai falar sobre aquelas pessoas que a gente diz assim, olha, você está passando fome, Deus abençoe, que Deus lhe supra a sua necessidade. Está passando frio, que Deus lhe dê o casaco. Ele diz, não, é isso, você não tem que orar para essa pessoa, você tem que fazer alguma coisa por ela. A argumentação de Tiago é que essa fé ser uma manifestação visível, exterior, ela simplesmente não existe. Como é que você pode provar que uma pessoa tem uma fé se não existe nenhuma manifestação exterior de que ela seja real? Sim. É nesse aspecto. A salvação ela sempre é pela graça. Uhum. O caminho adentrar a relação com Deus, quer dizer, você vencer esse estado de morte, como diz Efésios capítulo 2. E você conseguir vencer esse estado de morte não é algo que você consegue. É algo que a graça de Deus opera. E as obras, em que sentido elas têm importância? Tem importância porque elas são a manifestação daquilo que visivelmente é impossível de se notar. Como é que você vê a salvação em alguém? Está escrito na testa do Jefferson? Não está escrito lá, salvo, né? Não tem uma marca. Onde é que está a evidência da salvação? Na vida da pessoa. E aí talvez a pior situação em que um cristão possa ir é a situação onde ele crê plenamente que é salvo, mas não demonstra nenhuma prova disso. Isso daí que você está falando Isso é um negócio, isso é assim, muito importante. E isso é uma coisa perigosíssima, porque eu até me recordo que há um tempo atrás Micaías falou sobre isso lá num culto. E ele fala o seguinte, se você está na igreja, certo? Sim. E você acha que você está salvo, mas na realidade você não está, meu amigo, você está na pior das situações. É pior do que a convicção Sim. de não É estar. pior até mesmo do que você ter a certeza de que não é salvo. Porque se você tem a certeza de que não é salvo, ainda existe em você, na sua vida, a possibilidade de você, porventura, se tornar um salvo, né? De você ser tornado um salvo. Mas se você é convicto de que é salvo, não sendo, meu amigo, você tem um problema muito grande. Como diz o buraco é mais embaixo. Buraco é mais Veja embaixo. só, o que você está dizendo é algo muito, muito importante e muito sério. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, chamado Sermão do Monte, a partir do versículo 21, Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É sempre aquele que faz, né? É sempre uma evidência, entendeu? Tem que ter uma evidência. O comportamento em atividade sendo ativo, né? Aí olha só, ele continua: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha só, a construção desse texto aqui no original grego, porque quando você vai fazer uma pergunta em grego, quando você pergunta assim, rapaz, tem água aí? Você está realmente querendo saber se tem água. No grego, existem 3 maneiras de você perguntar. Dependendo da construção frasal do grego, você pode estar esperando ouvir um sim, um não, ou aquela, de fato, incerteza, você não sabe. Certo. Então, quando eu pergunto assim, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, você pode fazer essa pergunta de uma maneira que a espera da resposta seja, não fizeram isso. A segunda maneira é, de fato, perguntar com dúvida, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Aí você não sabe o que vai ouvir. Mas a maneira como o texto é construído aqui por Jesus,
Quem faz essa pergunta, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e é interessante, são todas atitudes exteriores e bem expulsar demônio, fazer milagre. A maneira como o texto é construído, o que essas pessoas esperam ouvir é sim. Quer dizer, ela foi construída e quem fala tem plena convicção de que o céu é o lugar para elas. E veja, essas pessoas, pelo menos na descrição aqui de Mateus 7, fizeram milagres, realizaram grandes coisas, expulsaram demônios, mas elas têm convicção de que vão para o céu. E chegar lá vai ser uma grande... Então, você imagina aí a seriedade disso daí. Sim. Como diz a palavra, né? Como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação. Quer dizer, a salvação, a palavra está disponível, acessível. Deus ele chama, ele convida os pecadores ao arrependimento. Sim. E eu acho que no que a gente está falando aí, eu conheço o pastor Micael, eu sei do compromisso dele com a verdade, com a palavra. Mas existem muitos ambientes que o verdadeiro desafio do evangelho, ele não é pregado. Aí, de fato, a gente enche igreja com pessoas que não são convertidas. Uhum. Sim. Dependendo do tipo do alimento, é o seguinte, né? É uma frase que eu gosto de falar. O pastor ele deve alimentar a ovelha e afugentar lobo, não o contrário. Então, se você está alimentando a sua igreja com uma palavra que não traz esse confronto, essa autorreflexão, as pessoas vão estar sentadas, vão se tornar bons crentes, dizimistas, vão dar aula na escola dominical, parte de um bocado de coisa na igreja, parte de diretoria, mas talvez, de fato, ela nunca tenha sido salva por Jesus, porque não entendeu o evangelho. Esse evangelho da graça. Uhum. Pesadíssimo isso. Muito salva, complicado. Porque o evangelho, ele salva pecadores indignos. Então, para que eu possa ser salvo, o que eu preciso fazer? Nada. Mas a graça atuando na minha vida me leva a uma condição de arrependimento, de contrição, de confissão. Então, se eu não entendo, é como assim? Como o evangelho é pregado? Esse evangelho que não é o evangelho da graça é pregado hoje. A gente diz que a pessoa precisa se encontrar com Jesus para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa realizada, para ter uma família melhor, para se livrar de determinados vícios da sua vida. Mas o evangelho da graça não é isso. O evangelho da graça é Deus, ele prometeu que irá condenar todos os pecadores ao inferno. Essa é a promessa de Deus. Todo aquele que não foi encontrado em Cristo será condenado ao inferno. Como você escapa disso? Se refugiando em Jesus. Sim. É o único refúgio. É o único lugar onde você pode estar seguro da ira vindoura de Deus em Cristo. Se eu não trago essa mensagem, olha, para você se refugiar, você tem que abrir mão, tomar a sua cruz, dia a dia e seguir. Se eu não trago essa mensagem, eu estou enchendo a igreja com pessoas muito legais, com gente boa, bom pai, boa mãe, gente boa de conversar, mas eu não estou enchendo a igreja com crente. Gente convencida de que Cristo é um bom caminho, mas é a seguinte situação, né? Uma ilustração que alguém já utilizou, né? Você vai oferecer, você está num iate, num cruzeiro, né? Cruzeiro é o lugar de aproveitar. Sim. E o que acontece? Você está no cruzeiro e você chega para a pessoa, olha, pega esse salva-vida aqui. Para que eu não preciso salvar a vida? Ao contrário, vai me atrapalhar, não vou poder me divertir no cruzeiro. Uhum. Não, mas é importante que você esteja no cruzeiro. E muitas vezes o nosso evangelismo é querer dar colete, salvar a vida para quem está em cruzeiro. Só que a mensagem não é essa, olha, pega esse salva-vida porque o navio está afundando. Não é o cruzeiro, é o Titanic, você está no Titanic. Depois de ter batido no iceberg. Então, meu irmão, pegue esse colete, porque é a única maneira de você escapar, não tem outra. E é urgente. E se isso não faz parte da nossa mensagem, a gente está condenando as pessoas. Porque como é que Paulo ele começa aqui no capítulo 2 de Efésios? Ele começa dizendo o seguinte, olha, você está morto, a notícia é essa.
como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Está ordenado. Não tem outra escolha, não tem outra maneira, não tem purgatório, não tem Sim. reencarnação, está ordenado. Alguém determinou que seja assim. Sim. Uhum. Você vai morrer e vai vir o juízo. E aí, como é que você vai estar quando chegar lá? Então, essa é a mensagem, porque a graça, ela existe por conta da iniquidade do pecado do coração humano. Isso. Sim. Perfeito. Ela é perfeito. disponível dessa maneira. Eu deixei vocês bem à vontade. Os tópicos já era esse. Né? Exatamente. A relação da graça com as obras, e foi muito bem explanado aqui, bem preparado para vocês. A gente já está, Wilson Moura me corrige aí, já mais ou menos 1h15 de conversa, não é isso, Wilson? Para mais de 1h15? Opa, 1h30 Só já de alegria, conversa. tá, Né? é bom. Acabamos de passar da metade dos tópicos. Mas para assim. mim, patroa tá no aniversário, para mim tá tranquilo. Olha aí, né? Então, mas a gente falou de um contexto histórico, definimos o que é graça, passamos aí do Antigo Testamento, passamos aí pela questão das obras, relação da graça com as obras, mas como é que a gente consegue enxergar a relevância da sola gratia nos dias atuais, hoje, né? Contextualizando mais num mundo mais contemporâneo, na sociedade mais contemporânea, né? A gente falou muito mais desse contexto, mas hoje a gente falando de atualidade, a gente já deu uns nuances aqui falando sobre a questão das músicas, né? Sim. Né? Mas aí aprofundar um pouquinho mais nesse debate, nessa linha. Como é que vocês enxergam aí essa questão aí? Deixar a bola aí com vocês agora. E aí? Deixar ver como é que esse negócio desenrola. Tá boa a conversa. O papo tá muito bom. Rapaz. Tá muito bom. A gente tem que fazer essa diferença entre a graça comum, mas a graça comum ela não salva. Como eu falei, ela pode inclusive testificar contra a pessoa no juízo final. Sim. Porque ela teve acesso, né? Ela experimentou e provou de tudo aquilo que Deus ele podia oferecer como um criador gracioso. A única graça que salva é a graça salvífica, Isso. aquela que é ofertada por meio do Evangelho. Infelizmente, em se tratando de modernismo ou pós-modernidade, essa oferta de graça ela está se tornando menor, porque de alguma maneira os evangélicos, digo hoje, mas alguns evangélicos estão entendendo que a graça ela é ofensiva, porque em determinados aspectos a pessoa ela deveria ter direito, ou digamos assim, como hoje se fala dentro das ciências humanas, né? A época da pós-verdade. Então não posso falar assim, olha, só existe um caminho de salvação que é Jesus, e esse caminho se dá pela graça. Eu posso falar que essa é a minha compreensão da verdade, mas outras religiões, outras pessoas vão ter também a sua percepção de como elas podem se relacionar com essa divindade. Uhum. Sim. Eu vejo com preocupação, como, por exemplo, pessoas como Ed Renekiewicz, que era batista, né? Ainda é batista, mas não ligado à convenção, que deixam em aberto essa possibilidade de que em outros espaços religiosos se encontre salvação, ou discurso interreligioso, como se fala dentro das ciências sociais. Isso é extremamente preocupante. A igreja, ela, em alguns aspectos, ela perdeu essa capacidade, inclusive eu preguei sobre isso um tempo desse na igreja, que eu estava dizendo o seguinte, que a religião, a fé cristã, ela, em contraposição a esse mundo, ela é exclusivista em todos os seus aspectos. Sim. Ela é exclusivista, ela não compactua, ela não compartilha. Ela é antagônica a todas as religiões. Então, ela é exclusiva no seu Salvador, é exclusiva na sua mensagem, exclusiva no seu estilo de vida. E quando a gente deixa nesse mundo, nessas exigências mundanas para encher a igreja ou atrair pessoas, deixa de demonstrar essa exclusividade, não, aqui salvação é só pela graça. Não, mas eu quero fazer parte da igreja, mas eu não quero, eu quero seguir a minha vida como eu quiser. Não, meu irmão, você não entendeu. Salvação pela graça e submissão completa ao Evangelho de Jesus, ao Senhor. Então, é esse nível de exclusividade, quer dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esse discurso interreligioso, que a gente inclusive vê, aí a gente vai entrar também numa seara política,
de uma ala progressista da igreja, desse diálogo com outras religiões, né? De um cristianismo que é tão verdade quanto outras religiões, isso está minando e destruindo a igreja. Está acabando com a igreja. Exato. Então, na busca por uma igreja mais relevante, a igreja está morrendo. Não, porque a igreja precisa ter relevância no espaço social, político, cultural. De fato, eu penso isso tudo, mas sem abrir mão daqueles princípios e doutrinas essenciais ao cristianismo. E uma dessas doutrinas é a graça. Eu não posso emitir, falar, tratar, pregar outro tipo de salvação para agradar A ou B, ou para me reunir com a igreja A, com a igreja B, senão que não seja o evangelho da graça. Eu trouxe aí sobre crença e fé que nós somos exclusivos. O Emanuel, no episódio passado, que eu não sei se vai estar na ordem, eu só acho que é o terceiro, né? Sola Fide, acho que deve ser o terceiro. Ele é o primeiro, né? Você vai ver aí na ordem, lá no início, né? Você que está assistindo a gente. Ele tratou justamente sobre essa questão. A nossa fé ela é exclusiva. Apenas nós temos fé. Nós temos fé. As outras religiões elas vão ter crença, uma ideia, né, do que elas pensam. Nós somos exclusivos nesse sentido. Eu acho que isso traz essa relevância. Isso que o senhor traz hoje é de relevância muito alta, né, trazendo mais num contexto de fato progressista, né? A gente tem vivido esse clímax, esse boom nesse sentido da relação entre a questão da fé e os outros campos, o espaço de fato da sociedade em si. Eu acho muito importante a gente até relevar nisso, porque eu acho que são pontos muito delicados. Né? Antigamente a gente arruma briga com um bocado de gente, viu? Sim, com Antigamente certeza. a gente via que de certa forma existia uma simplicidade maior no evangelismo de boca a boca, né? Aqui eu de frente para você, eu de frente para qualquer outra pessoa. Quando eu falo de Jesus, antigamente era mais fácil porque quem era crente, a opção que as pessoas tinham era que para o crente só Jesus salva. E aí hoje em dia com essa gama de possibilidades de que por meio de outras religiões você também pode ser salvo, torna muito mais complicado. Sim, torna muito mais complicado vender o nosso peixe, vamos colocar dessa forma. É muito mais difícil você convencer alguém de que ela está errada e que não existe um outro caminho, porque já foi apresentada aquela pessoa caminhos. Se você for um arminiano, você vai ficar muito incomodado com isso. Porque ou é você que não está pregando o evangelho direito, porque o convencimento é você, que é a pessoa que decide. Isso. Mas se você for calvinista, vai dizer que não, aquela pessoa não era escolhida, não era eleita. Então a responsabilidade é dela. Agora você está levantando um ponto importante, que é o papel da igreja diante disso tudo. Sim. É desafiador, porque primeiro, é como você estava falando, por mais que a gente hoje fale dessa questão do progressismo como uma seara política, mas não começou dentro da política. O envolvimento da igreja, o que a gente chama hoje de teologia inclusiva, o do progressismo, ele começou dentro da teologia liberal. Isso. Do abandono daquelas verdades fundamentais acerca de quem é Deus, acerca da Escritura, do posicionamento da fé cristã. Então, quando a gente começou a deixar de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, aí a gente começou a abrir mão da nossa fé, abdicar da nossa fé, ou como disse determinado pastor, né? Que a Bíblia precisava ser atualizada. Enfim, aí a gente começou... versículos da Bíblia. Aí a gente começou a abandonar esse caminho da graça e começou a aceitar determinados posicionamentos que são completamente contrários à Escritura. Então a gente tem hoje cantor gospel, que da mesma maneira que ele canta no culto, ele vai bater tambor num centro de macumba, num centro de candomblé. Com todo respeito à religião afro, cada um tem direito a ter a sua religião. Mas eu não me irmano com uma pessoa de outra religião, no sentido de que eu trato como irmão de mesma fé. Não é meu irmão em Cristo, entendeu? A minha família em Cristo é aquela família salva por Jesus. Perfeito. Eu digo o seguinte, eu até preguei, eu falei sobre isso. Todos os outros estão errados. Todos, nas asseverações que falam, estão mentindo, não é a verdade.
E você falar isso, a gente está falando isso dentro de um podcast cristão, do ambiente, digamos assim, controlado. Sim. Mas confortável, quando você vai falar isso, dentro de uma universidade, e você como psicólogo sabe que hoje nem se pode mais falar, né? Existe uma resolução do Conselho de Psicologia que proíbe você de se manifestar como crente em qualquer tratamento que você faça. Sim, claro, a gente não pode. Entendeu? Não pode. Então, é absurdo. Agora, se você for alguém da religião afro, aí você pode se manifestar. Entendeu? Quer dizer, você hoje defender a sua fé em qualquer espaço está ficando cada vez mais restrito. A gente sabe, a gente tem esperança na volta de Cristo, sabe que o que de fato aguarda a igreja, se você for um pré-tribulacionista dispensacionalista, você vai acreditar que a igreja vai ser arrebatada secretamente antes da tribulação. Eu, como sou um pós-tribulacionista histórico, clássico, eu acredito que a igreja vai passar pela tribulação. Sim. Então, a igreja, eu acredito que a gente vai começar a vivenciar tempos de perseguição e que as nossas liberdades regredirão. Então, acho que tudo isso faz parte. E a impossibilidade de manifestar essa fé. Já acontece. Só não tinha chegado pra gente com tanta intensidade. E é uma coisa que é uma intensidade que vem aumentando gradativamente, porque antigamente você não tinha com tanta clareza essas restrições acontecendo na sociedade no Brasil. Era muito normal a gente ouvir que nos países orientais era mais intenso e mais forte tudo isso, e que a gente sempre foi muito abençoado por ter essa liberdade de pregar. Mas isso não está acontecendo mais. O quadro está mudando. Tá. E complica a cada vez mais, né? O senhor tocou num ponto muito interessante, pastor. Eu nunca pensei, né, em trajetória de estar inserido dentro de uma igreja pentecostal, vivenciar uma realidade dessa, né? Eu não vou citar o nome do pastor, né, e também não é um pastor que eu tenho acesso, enfim. Mas se deu muita polêmica quando uma certa revista da EBD, da Escola Dominical, foi publicada por um pastor X. Eu lembro dessa história. Pronto, o senhor vai lembrar. Onde ele tinha uma teologia que eu nunca vi, como eu fui assembleano, né? Passei 15 anos sendo assembleano, né? 15, 16 anos sendo assembleano. E eu nunca vi uma teologia que, na tese de doutorado, o cara dizia que o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo, ele se manifestava através dos movimentos sociais. Então, vou te dar um exemplo. Lembra daquela... eu não sei se eu posso chamar de... Não é passeata, não posso chamar de revolta, mas a manifestação dos estudantes contra o aumento da passagem de ônibus, ele disse que era o Espírito de Deus se movendo através deles, trazendo uma revolta. Cara, que loucura! Cara, que coisa! E eu nunca imaginei, durante a minha trajetória dentro de uma igreja pentecostal, vivenciar um cara... Eu não estou dizendo contra o que ele escreveu como revista Escola Dominical, mas trazer um autor tão próximo desse assunto para uma realidade pentecostal, porque eles são, digamos assim, o pentecostal, acho que por si só ele tem essa vontade de ser apologeta, de defender a fé, aquela coisa toda. Ele defende com unhas e dentes a verdade que ele traz. Então, eu nunca imaginei que isso um dia poderia acontecer. Já vi isso no meio batista também, viu? Já peguei revista de escola bíblica dominical que tinha esses conceitos bem complicados, né? Enfim, a igreja só perde com isso. A igreja não ganha. Não é o discurso, não é o que a gente encontra na Bíblia. E eu acho que, assim, pelas pessoas deixarem de prezar pela Escritura, as pessoas se tornam cada vez mais fracas, e biblicamente, se tornam cada vez mais vazias. Os pastores não são bons de Bíblia nesse sentido, expõem as Escrituras, né? Às vezes prega mais pro ego da pessoa, né? Você hoje vê uma coisa que eu acho absurda, assim, de um nível impensado, é você pegar criança pregando para adulto. Tem aquela menina que eu esqueço o nome, que ela faz umas parábolas muito simples. iPhone neles. Pastor, a gente cita direto aqui. Sim. Direto. Acho terrível.
E por assim, um aspecto muito fundamental. O ministério, você ocupar o púlpito, ele deve ser pelas pessoas mais maduras da igreja. Você pega uma criança, eu acho... Sim. Eu até disse uma vez a uma pessoa, acho que Deus ele vai cobrar caro das pessoas que fazem isso. Porque não é o espaço para uma criança ou adolescente estar. Não é. Eu usar uma expressão aqui popular, mas que diabo de igreja é essa? Que não tem um homem para pregar, entendeu? Não tem um homem para pregar, um homem maduro. Tem que sempre botar mulher. E eu sou completamente contrário ao ministério pastoral feminino. E eu acho que foi por aí, e eu sou de uma época, eu me converti em 92, que já se conversava sobre isso. E acho que foi por aí que parte da teologia evangélica começou a cair. Porque aqueles que gritavam a favor do pastorado feminino, hoje gritam a favor do pastorado homossexual. Eu ia citar um nome aqui, mas eu não vou citar, não. Eu acho que você pensou no mesmo nome, talvez. Não sei, enfim. Mas, talvez seja nessa linha, não ia, não. Vou focar na graça. Para não cair na desgraça. Senhores, eu não acho... vamos sair da graça, não. Senhores, eu acho que os assuntos já foram bem debatidos. Nós vamos... Com certeza. Não vamos encerrar, mas não poderíamos deixar de falar, né? Não poderíamos deixar de discutir. Pela graça sois salvos, né? Vamos nesses pormenores, né? Para a gente poder dar as nossas palavras encerrando aqui, né? E deixar os nossos comentários, né? Pela graça sois salvos, pastor. E aí? É a única maneira. Não existe outro caminho a não ser a salvação graciosa. Deus ele providenciou. E quando a gente fala de salvação pela graça, quando eu digo assim, você precisa aceitar Jesus, você precisa receber Jesus, né? Ou como diz você, eu acho muito legal, tem uns pastores que falam isso, né? Você precisa encontrar Jesus. Jesus não está perdido, quem está perdido é você. Diferentemente de Jesus, você precisa ser achado. Exatamente. Mas quando eu digo assim, você precisa de Jesus, por que você precisa dele? O que ele fez por você que você precisa tanto dele assim? E incomoda hoje que a gente fale muito sobre a graça, porque qualquer igreja vai falar sobre graça. Nem que seja graça para você doar 30%, 40% que você tem. É a graça. Mas quando a gente fala de uma graça, de uma salvação graciosa pela fé, é se referindo e remetindo sempre à obra de Jesus. Eu não posso falar, olha, Jesus salva você, mas como é que ele fez isso? Talvez se você perguntar para as pessoas das nossas igrejas, elas não saibam dizer o que Jesus fez. Espera aí, mas ele fez o que por mim? Ele morreu por mim, sim, mas por que ele morreu? Por que ele precisava morrer? E o que essa morte provocou? E quais são os resultados disso? E as pessoas talvez não saibam dizer. Eu me surpreendi na escola bíblica. Eu falei a respeito de morte versus vida e de como o plano de salvação do Senhor ele permeia por várias vezes na morte e na vida, e de como essas duas coisas são essenciais e de como foram essenciais para que nós pudéssemos ser alcançados. Sim. A morte, ela é essencial, ela foi essencial para que nós pudéssemos ser alcançados por meio de Cristo, e ela se torna necessária quando nós morremos para o pecado. Então, a morte, ela é fundamental e necessária para que a gente consiga se chegar ao Senhor. E trazer uma visão diferente, que não é uma visão triste e ruim da morte, para os meninos quando eu dei a aula. Os meninos ficaram estarrecidos, se foi um negócio fora de série. E eles não tinham essa noção do quanto a cruz foi, o trabalho da cruz, ele foi poderoso e é poderoso até hoje. É verdade. É fora de série quando você para pensar que por causa daquela morte, muitas pessoas puderam ter vida e como isso se tornou uma coisa incontável. Você não consegue quantificar, você não consegue determinar um tamanho, você não consegue dizer quantos são, nem quantos serão e nem quantos foram. Mas ela alcançou a todos. E foi até... É interessante que quando a gente prepara uma aula, a gente acaba aprendendo mais do que os meninos, Sim. né?
E assim, foi diferente demais poder mostrar isso para eles e ver que eles realmente conseguiram entender. E é uma coisa que todo mundo devia saber. Eu concordo muito com o senhor quando o senhor fala que é muito difícil você encontrar alguém na igreja hoje que tenha o conhecimento, o verdadeiro motivo pelo qual Cristo morreu e quais as consequências da morte dele, né, recaem sobre nós e quais são os benefícios dessa vida que nos é dada, né, dessa vida eterna que que é colocada em nós. Então, assim, é muito difícil de se encontrar, certo? É. E é muito pouco incentivado que se entenda isso. Porque, como a gente já falou aqui antes, é muito mais fácil você dirigir a igreja como uma massa de manobras cheia de sims e nãos do que mostrar a ela realmente o motivo pelo qual ela está ali. Sim. E como chegou até ali. Sim. E isso é uma coisa que não acontece. Não acontece mesmo. Não acontece de forma alguma. Então, é essencial, e a gente já falou aqui antes, a leitura da palavra é essencial. E compreender o motivo pelo qual Cristo fez o que fez, para que nós pudéssemos chegar até onde estamos com a quantidade de livramentos incontáveis que nós já passamos, é essencial que a gente consiga entender e só então eu possa tentar convencer alguém. É. Eu vivenciei uma experiência que eu já falei até aqui. Eu estava evangelizando no Mídia com um amigo e nós abordávamos pessoas que aparentemente estavam desocupadas. A pessoa está sentada na mesa, não está fazendo nada aparentemente de importante ou que exija concentração. A gente ia lá, começava a conversar sobre qualquer assunto que fosse e, consequentemente, a gente ia colocando Jesus na conversa aos poucos. E eu me deparei com um cara de uma religião chamada Sechonoye. Sei, E eu não vou me esquecer nunca mais disso. Esse cara falou com tanta propriedade daquilo que ele acreditava, e ele falou com tanta, como é que eu posso dizer? Com tanta intensidade, e aquilo parecia ser tão verdadeiro, porque ele tinha realmente o entendimento do que aquela crença, do que aquela religião, doutrinas, do que aquilo trazia para a vida dele. Ele tinha tanta convicção que chegou um momento que eu fiz assim, rapaz, mas não é que esse cara sabe mesmo. É. E eu comecei a me sentir sem chão. Fim da história, nós não conseguimos convencer ele. E ele quase convenceu a gente. A gente saiu de lá, assim, muito preocupado. E eu disse, meu Deus, eu preciso estudar a Bíblia porque eu não sei nada. E não entender o que Cristo fez por mim e nem as consequências do que ele fez vem para a minha vida, me faz uma pessoa completamente desarmada para cumprir um propósito que é incumbido a todos nós, que é levar o evangelho a toda criatura. Sim. Tem um outro aspecto da graça também que eu acho que vale a pena a gente fazer referência de uma maneira mais breve, que a vida cristã ela começa pela graça, né? Nós somos alcançados pela graça, no propósito de Deus, mas a vida cristã ela também se sustenta na graça. A gente só perseverar, aí para aqueles que são calvinistas, né, os 5 pontos do calvinismo, né, a tulipa, né? Perseverança dos santos, a gente só consegue perseverar na fé por causa da graça. Aí também já não é mais um aspecto de teologia nem calvinista nem arminiano. Tanto arminiano quanto calvinista entendem a necessidade da graça para que a pessoa consiga caminhar na fé. Porque não é fácil. A vida cristã genuína, como deve ser, essa vontade de compartilhar da fé com as pessoas, hoje não é todo mundo que tem. Sim. Na verdade, se a gente for olhar para as igrejas, a maioria das pessoas não estão nem aí para os ímpios, para os perdidos. Estão nem aí. Às vezes não está nem para a pessoa da família, quanto mais para um desconhecido na rua. E isso é a ação da graça de Deus que nos sustenta e guarda. Tanto para a gente ser o melhor pai que a gente pode ser, crente, sincero, genuíno, oração, evangelismo, tudo isso é ação da graça. É a graça que continua agindo. A graça não é um condutor, né, que pega a gente pela mão e leva para a igreja e diz, pronto, agora é com você. Não, a graça ela continua com a gente, orientando, produzindo, fazendo com que a gente dê fruto. Então tudo isso é a graça que continua agindo, né? Alguns vão chamar de graça providencial, é aquela que vai
nos dar os meios necessários para a gente conseguir até o fim. Sim. E a gente sabe que lá em Apocalipse, né, uma das manifestações da salvação é a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso. Não é aquele que perseverar assim, aquele que perseverar até o fim será salvo por causa da perseverança. Mas aquele que perseverar até o fim vai mostrar que é salvo. Porque lá vai ser uma época de dura perseguição. Ou você serve a Cristo ou você... Sim. Então, se você perseverou, é porque de fato você é salvo. E aí, como já dizia tio Paulo, né? Para mim, viver é Cristo E o morrer, morrer é lucro. Exatamente. Senhores, qualquer palavra que eu falei aqui agora já não seria mais suficiente para mim. Já estou muito bem alimentado, tá? Eu queria agradecer a vida do pastor. Deus abençoe, pastor. Sinta-se à vontade mais vezes para estar aqui nesse Estamos às local. horas, eu quero... Eduardo já se voluntariou que ele quer falar quer fazer um episódio só sobre Agostinho, né? É porque é a tese dele de doutorado sobre Agostinho. Ah, legal. Ele veio aqui para falar de Solos Cristos e ele quase faz um podcast sobre Agostinho. É porque Agostinho é assim, indiretamente é um dos pais da Reforma Protestante, porque a Isso. teologia agostiniana alimentou Lutero. Sim, perfeito. Então, assim, realmente é uma figura dentro do cristianismo, né? Que infelizmente os católicos roubaram para si o Santo Agostinho, mas para a gente como crente é uma figura muito importante. Mas eu quero agradecer e dizer que é sempre poder contribuir com esse tipo de discussão, né? De conversa, de diálogo. E sempre que precisarem, estamos aí às ordens, né? Para as polêmicas Muito bom, e tretas muito bom. são comigo mesmo. Ah, né? perfeito, Eu perfeito. sou alimentado de treta. Eu lembro como fosse Quer ontem, ver? Anderson. Ei, cheguei para ele e eu disse, Eduardo, eu acho que eu vou chamar antes. Ele disse, homem, ele gosta demais de uma treta, chama ele. Meu amigo da parte técnica ali disse que já tem 1 hora e 55 minutos que o negócio de vai episódio. arrochado, Se eu viu? deixasse aqui umas 3 horas, meu Deus do céu. Mas Porque a graça é uma doutrina bem abrangente. assim, De Gênesis a Apocalipse. tem muita mesmo, coisa, tem tem muita muita coisa coisa. pra- tem muita Demorou coisa. mais de 2 minutos para escrever sobre ela, não é? A gente tentou Não é resumir em uma hora, 2 horas. A gente tentou resumir vai 2 horas falar. aqui, né? Mas, gente, muito obrigado, tá bom? A sua visualização, a sua curtida, o seu comentário, ele é muito importante pra gente, né? Continue vendo os nossos vídeos, deixe sua crítica, sua sugestão, né? Se você queria uma pessoa mais bonita do que eu aqui, né? Mas a graça Mas foi a o gra- Museu Roxo. A graça, se exato, você enxergar ele com os olhos da graça, certo? Você vai ver ele um pouquinho Deixa mais de ver a bonito. desgraça. É, Né? Boa, excelente. Olha aí, Thaís, tá vendo aí? Você me olhou com o olho da graça, né? Você não tá vendo as minhas agora tudo faz desgraças. sentido, né? Agora tudo faz sentido. Agora as peças se encaixam. Olha só. Olha só. Não esperava essa referência Não vinda dele. esperava, viu? não esperava. Não Mas, esperava. pessoal, uma honra ter esse papo. Honra mesmo. Prazer é nosso. Sinta-se à vontade para falar com a gente. Pessoal, a gente tem que gravar sobre esse tema. Vamos gravar. Eu já lhe dei algumas ideias, né? Já, Bem- inclusive, polêmicas, viu? inclusive, Polêmicas. aguarde porque o senhor pode ser convidado para falar sobre esses temas. Vamos às ordens. Exatamente. Mas Gente, será é um prazer. maravilhoso. gente, Deus abençoe a vida de vocês. É isso. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Deus Tchau. abençoe vocês.